Amém. Primeiro, agradecermos a minha filha que perguntou, porque os homens estão assim. First Quando of é all, want to thank uma my atividade, as daughter who mulheres has asked. aproveitam ficar lá. When Quando there's eles não aceitam activity que of as the mulheres também ficam aqui women, they dentro. like to be there. Aqui não tem uma But mulher aqui dentro, tem? their Mas activity, fosse they as mulheres don't like estariam the aqui os women homens to aqui be dentro. here. But Para you espreitar, women, não sei you porquê. women to be here. Agora não Because trouxeram as if it mulheres para was ficar também women, aqui. Agradeço, minha filha. thank you very Quando much, my daughter. o homem trai. When a man Primeiro betrays, vamos dizer o seguinte: a first of Bíblia all, é um we are going livro to say that the Bible is a book, masculino. a man's book. A Bíblia é um livro masculino The Bible is a man's book. e é escrito no contexto And de Israel, written in the context onde a of mulher, Israel, em primeiro lugar, não where the tinha woman qualquer in first voz. place, didn't have Era any instrumento, voice. She was era an uma coisa. instrument. She was a thing. não podia dizer nada, She nem could pelo not menos say determinar anything, alguma not coisa even sobre a sua suggest anything condição. about Então a her Bíblia, condition. And de the forma Bible direita, é um directly livro masculino, is a escrito man's por book, homens written by men e dirigido a todos, and e directed a to mulher na everyone, posição de subalterna. that the woman is a submissive E assim nós ouvimos position. Jesus Cristo responder And we heard Jesus Christ com relação ao respond adultério. according to the betrayal. Quem perguntou são os homens. Who asked where the men? Capítulo 19 de São Mateus, 19 St. Matthews, versículo 3. verses 3. Aqui está o elemento importante. Quando eu disse que Here is homem, the por exemplo, important de Deus, element. When I falei say sobre o the man of sumo God, sacerdote. I say E about hoje the temos highest os preacher. bispos, temos reverendos We have pastores seen que in Bible representam reverend esta pastors categoria também, who has represent naquilo this que é category as well. a teologia hoje Was cristã. the Christian Então também theology. deveriam ser homens que têm de ter cuidado ao They arranjar has uma to mulher. be also careful Não when pode they arranjar uma mulher are que já looking foi to chutado, have a wife. 2, 3, você They cannot take pega a também a wife sua mulher que who vai has casar com been ele. take away Você before. comete adultério. Se lá That's foi why you chutado are por causa de taking adultério, você adultery. casa com ele, também comete com ela If she has adultério. been taken away because of adultery, Bem, if you married her, you are Aqui taking ouvimos adultery qual as era a well. resposta de Jesus We Cristo have sobre o listened what matrimônio was the e o divórcio. answer Jesus apenas of disse Jesus que Christ a mulher só according to podia the ser divorce. repudiada em caso de Jesus said adultério. Isto é a woman would prostituição. only be De outra forma, não ashamed pode. because Tentaram of the, argumentar sobre adultery. a They carta tried to ou argument certificado que about Moisés the havia certificate of autorizado que Moses desse a mão was da mulher quando não lhe authorized quisesse the hand lhe of mandar ir a embora. wife when Jesus disse que was não, to isso send foi, away. aconteceu Jesus porque said, era a "It dureza dos happened seus because corações. Mas no of princípio the não foi hardness nada of assim. your hearts." But the beginning it Voltando ao was not Antigo like this. Testamento, Going veremos back to agora a the generalização last, dessa questão, to the tanto para a Old mulher como Testament para o homem. of this O Antigo orientation. Testamento vai dizer o seguinte, Malaquias, capítulo Says, 2, Zacharias chapter versículo 14, 2, aqui vai falar sobre todos e para todos, mulher e homem. E dizeis porquê? Obrigado, Pai. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Aqui estamos a ouvir Deus a responder um problema. O here problema we é are qual? listening God responding to a problem. Israel se apresentava na casa de Israel Deus was present to the com house of God ofertas with offering e lágrimas and tears para tentar convencer tempt Deus and a convince trazer God para eles to bring a them bonança, the goods, mas but Deus responde através do seu profeta God Malaquias respond, de que through eu não vou his aceitar prophet as vossas Malachi ofertas. that I will Não terei accept the prazer em offerings. receber algo I da will vossa not mão, have a pleasure to receive porque eu something vi from algo your no hands, vosso meio. because I have seen Eles something perguntaram, mas o que é que nós between you. fizemos então, Senhor? And they Não, have asked, vocês "What fizeram you have algo. done?" O You que é? say, "No, Sim, you have done eu estou a ver o que vocês I cometeram. have seen that you have Vocês done estão a ser something. desleais com as You are not mulheres da being vossa lawful mocidade. with the woman Como of acontece your hoje, youth, quando as alguém it's happening now. hoje é And pobre, it's é today, estudante e someone casa is com uma poor, mulher nessa is pobreza. student, Amanhã é nomeado and marry ministro, with the é nomeado woman with the governador, poorness, é nomeado and is governador do later banco, administrador não sei de named que tipo de the empresa, bank PCA não sei de administrator, quê. and the government Resultado, names him. deixa aquela The mulher, result, he porque leaves já his não se wife enquadra because na sua it's not posição, according to his arranja position, outra. and E take Deus do another céu one. está a ver, diz, And eu tenho um God problema is- convosco. God from heaven Pode is trazer tanta seeing coisa para this, mim, and I não have vou problems aceitar. with you.
You não can teria alegria em bring receber nada na everything. I vossa will not mão. be Porque happy to vocês receive estão a deixar something from a your mulher hand. com quem Because começaste you are com eles leaving a, the woman a that vida. you have started with them the life. Eu ouvi alguém que hoje I've também está a heard assumir uma someone responsabilidade, who's que fez now testemunho que eu gostei. taking this Também estou com isso. responsibility. Disse He's que essa talking minha as mulher, well. pai, He said that começamos this, juntos, my eu a wife, estudar father, e tal, we have started together. comíamos I em was cima studying. do coso, metíamos We were o eating pneus e metíamos uma madeira em above cima onde the nós tires comíamos, não of a tínhamos wood mesa. where we were eating with. Para hoje Didn't chegarmos have aqui a onde table chegamos, já to sofremos, be here where eu we e are ele. today. Esse We have testemunho é suffered, bom, me é and bom ou her. não é boa? This Muito testimony is bom. good or not? É This muito is bom. very good. Mas há os outros But there are que, other ones. em vez de fazer com que a mulher Instead of cresça, doing lhe abandonou. that, the woman grows, they Aí vamos ter a leave pergunta her. que eu vi aqui, a This is the dizer question se that we have seen no here Estado vão the- lá fazer in o the state, divórcio, lá na conservatória, o que a divorce, igreja fará? And what the church is going E to depois do. vou responder isso. Afterwards, I'm going to answer this. E isso acontece hoje naturalmente This nessa is vida. happening today, As naturally conservatórias in this life. hoje têm lá processos, The register fazem divórcios, places, fazem divórcios they have porque process foram requerer, to porque the a mulher já divorces não because é they are compatível being à asked sua because the work is qualidade not to his e tal. quality Também as mulheres anymore. também fazem a mesma And coisa, the também women are divorcia doing com the o same marido thing, porque é um impedimento divorcing na the vida men dela because que ela quer it's, levar. stopping Ou não their assim? life. E The Deus way no céu she está a olhar e wants diz, to embora do. estão a ir na igreja God in vocês, heaven is looking, estão a ir lá even though pedir you're toda going hora to church jejum, and e esse tipo de mulheres, esse tipo de homens gostam de fasting, and this jejum, type of gostam men and vigílias wives, they like para fasting chorarem, mas de facto to pray não and cry. cumpre o que Deus But in disse. fact, E ele está a they dizer, don't estou a ver, complete- você embora está a chorar accomplish what aqui God e is, jejuar, asking. você abandonou a tua I've mulher que seen começaste that com you ela have come here a vida. crying, but you have Então abandoned estou em your julgamento wife com vocês, that estou you em have started litígio. with him the Desce o life. versículo. Estamos a compreender, homens? Yet, Vocês estão a preparar documento para influenciar o dirigente para autorizar divórcios. Agora tomem nota do que estamos a dizer. Por que Deus não fez também uma outra Eva fazendo como fez Adão, pegar no barro Why God e did not do esculpir o another barro e depois Eve, soprar? Quer have dizer, the- porque the ele queria mud ter and uma the semente building piedosa, Eve. significa tem de ser uma He coisa wanted to só. have one thing A mulher tem de only. vir do homem para que The seja uma woman has única to come pessoa. from the man Por isso não only, fez to mais be o one- bar, não only porque one ele Eve. significa tem de ser uma He coisa wanted to só. have one thing A mulher tem de only. vir do homem para que The seja uma woman has única to come pessoa. from the man Por isso não only, fez to mais be o one- bar, não only porque ele one. foi He couldn't- incompetente he did- that's de why fazer he outro did bar. not the Não, mud again. não. Ele queria So que essa was pessoa fosse a incompetency única, to uma do só the pessoa, mud again. ligada. No. He wanted to be E a only semente one que vier person, deles é uma linked, semente que vem de uma attached. só pessoa. The seed which Por isso comes from tirou them a mulher is da only one costela, person. não That's do why he barro. took- he is from E por Adam, isso eu not from the recomendo-vos mud. That's que why I recommend you devem that guardar-vos, you have to proteger keep o vosso yourself, espírito, cuidar os vossos protect your espíritos, spirit, para não serem so that you desleais, incumpridores da promessa not que fizeram com a accomplish the mulher da promise vossa that you have mocidade. done with the Estamos a wife of compreender, your não é? youth. E isso acontece Are hoje. you understanding? This is happening today. Aqui a Bíblia está a ser já de The igual Bible para igual. here- Enquanto o Novo here Testamento são equal homens que to foram equal. perguntar, aqui Deus In fala the de New Testament, there's igual men para which were igual. asked Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobra a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém. Aleluia. Aleluia. Homens, aleluia. Não sejais encobrir a violência. Ele está a fazer mal, mas está a usar outras artimanhas He's doing para que a bad mulher things, but seja he's doing culpada e livrar-se things that dela. the guilt É goes to ou the não woman violência? and get rid of her. Is violence or not? Ele está a dizer, cuidado, cuidado, He's saying, be careful. não seja desleal, Do not be não seja traidor. treacherously. Traidor. not Aqui be o a homem está a traitor. dizer, Deus está a dizer diretamente ao homem. He's Porque naquela saying altura, directly to o homem que men. se quisesse arranjar uma, arranjava, se quisesse dizer, pá, Because in that ele apanhei time, de the manhã à man who tarde, já não wants to presta, have deixa, someone- vá buscar some other outra. wife, he could- Ok. Estão a vir na igreja chorar aqui, You are a coming trazer to church ofertas. now and Eu bring vou estar contente offerings. com você, porque tem I'm problema not com happy vocês. with you because he has problem with you. Então, o mundo, as the conservatórias, words, porque são, digamos, registry instituições offices, the seculares, institution of men. gentílicas. They are men. Se fossem instituições que
if it were trabalham institution which segundo work a ordem according da to the criação order e do of the Criador, creation sobretudo, of the Creator, não podiam estar a dar they divórcio would como not dão. give divorces Embora as they também are sei que há giving. divórcios que demoram, embora alguns Even grandes though I know that não têm the dificuldade em divorce which encontrar o are taking divórcio, place, mas os many other pequenos people encontram have dificuldade. Eu difficulties sei to também have processos divorces, que levam tempo. but small Ou não they assim? have difficulties to have divorces. Então, It por takes isso, time, the meus processes. queridos, não podemos That's why, comparar my uma beloved, we conservatória cannot com compare a one ordem de Deus. register A office conservatória with the será order aniquilada e of the acabará, God. tanto que lá The funcionam como a register instituição. office will be Mas annihilated Deus e and a sua instituição vai finished. continuar. But God and Por His isso, a lei de Deus está institution will acima de continue. todas as leis. That's why the law of God is above all the laws. Entenderam? You A understand? lei de Deus está acima law de of todas God is as leis. Não above pode all ser the laws. subjugada por It qualquer cannot lei be do mundo. taken down because of any other law in the world. E quando Cristo reinar, And when as conservatórias Christ serão comes to His kingdom, the dirigidas register por leis de office Deus. will be Aí não haverá mais directed divórcios by como querem. God's law. Aleluia. There will not be divorces anymore. A verdade que está a ser The authority which is being passada à mulher. passed to the women. A emancipação da mulher, desde os The tempos women passados, foi uma emancipation luta que ela foi since the travando, mesmo no tempo Beginning, de this is a fight she was Jesus. taking, even in the time of Jesus. Se Jesus não nomeou, If não Jesus, indicou, could not, ou não did consagrou not nenhuma mulher indicate, apóstolo, porque ele women também tinha apostles, de respeitar a sua própria because he cultura. was, De resto, obey also as his mulheres own no ministério culture. dele faziam um Otherwise, trabalho the grande, women on enorme, his, sustentavam ministry, de tal they maneira o were doing ministério. a good work. Mas, tendo em conta a própria cultura But judaica, taking into que consideration the diria Hebrew, machista, não culture, podia ele atrever-se a which is, fazer mais main isso. Se directed, tudo he quanto could fazia not já do era that. problemas, Everything fazer he mais was isso seria ainda doing pior. was problem. Ou não assim? Doing that Está a would be abolir a lei. worse. Viste? Was, Teriam já abolishing the argumentos law. mesmo palpáveis para dizer que They está a could acabar have, com a lei. enough arguments to Enquanto say que that he is Moisés não finishing disse, the o law. homem que manda agora está a Because indicar as, mulheres. Moses Mas said com o as andar a do man tempo, who says, com a evolução but, do mundo, he's sobretudo depois do indicating women, surgimento but do development of the iluminismo e depois a era And da the industrialização, time of industry, então tudo começou a mudar. industrial time, É a partir dali onde a mulher everything was começa a changing. ganhar It's from that alguma time posição onward na that the woman sociedade. was, getting Até porque na position criação in foi the dita que society. ela tinha de ser As, idônea. in the creation, Uma pessoa she was idônea, said alguém she was responsável, to ou be não assim? responsible, É alguém que sabe wise. refletir nas coisas. Someone who knows how to think to the, O versículo on 20 things. do capítulo The 2 de verses Gênesis 20 está a dizer of que chapter far-lhe 2 of ei Genesis uma mulher que lhe seja says that I'm going idônea. to have to make you a Então, uma woman mulher who's idônea é aquele que wise. ajuda, que sabe dizer, não, isto aqui The wise woman pode is the ser one assim. who helps, não who é knows para that lhe this ceder thing has to a be cadeira like de this. liderança, embora no mundo Not hoje há to give mulheres que her são the presidentes. chain of leadership. Também ouvi no Brasil começar a Even dizer though in the world there presidentas, is, também não women pegou. who are president. Não pegou. Pegou? I've heard Não in the- pegou. in the Brazil O Brasil that está a that's called influenciar the president. negativamente a língua Brazil is portuguesa. influenced negatively Fato. the Portuguese language. Ato, não existe fato. Nem em francês, nem em latim. Não existe. Latin Existe does not fato. exist these words. Ato, não existe ato. Acto. Ator, não existe ator, existe actor. Atriz. Isso aqui, Beto. Você gosta de entrar nesse português. Então, por isso, That's why this a mulher hoje woman começa a ter today esse papel relevante na taking this sociedade. important Mas também role está em in the causa a society, luta but que it is existe so entre fight a that manutenção exists da ordem de Deus between e a sua the, abolição. maintenance of the God's order Também and há his, esse elemento que tem de finishing. conhecer. There is Que o this mundo hoje element está a that lutar. have to Há um understand. Senhor When que he is quer here agora acabar com a fighting ordem de Deus that there is na a terra. Lord E a which forma de wants to acabar a finish the ordem de order Deus in the- é abolir in tudo the que Deus earth. estabeleceu. And the way of Neutralizar tudo que finishing Deus the order of estabeleceu. God is, E nesse sentido, neutralizing acabará-se com everything a that ordem God de Deus has na established. terra e estabelecer-se na terra a establishing ordem in do Lucifer, the como sempre quis. Lucifer order as he wanted E a igreja always. dorme. And the Os church cristãos will estão a sleep, dormir. and E the esse Christians movimento are está a sleeping, avançar. and this movement is Por going isso, forward. a mulher deve That's ser why nossa the ajudante, woman sim, has to be nossa our adjutora, digo, partner, nossa auxiliadora, yes, our mas sempre auxiliary, but, nos limites e nos always marcos in da, the limits da and the Bíblia. marks of the Bible. Não cedermos a autoridade Not da mulher, porque giving também há up problemas, to a the calhar, o authority ministro of the- não falou. Há igrejas, há paróquias, há tribos There are em que, churches. quando a mulher e o homem têm problemas, vão Women lá and para wives, serem they ouvidos. have problem. Os When responsáveis the só dão women and razão à wife go mulher. there,
the responsible Mesmo que essa only mulher give foi reason adulterar, to foi fazer não sei o quê, to the quando wife. chega lá, recebe Responsible só. only give Recebe só porque ela quer voltar. responsibility Não to é the wife. assim. It's not like that giving Quando a mulher adulterou, reason não se only pode to the obrigar o woman homem a receber a she mulher. was A mulher, isso adultery. não existe, né? Não é a Bíblia does que not diz isso. exist. Tem de It's ser not o Bible homem a that dizer says that. perdoa ou There não vou is- perdoar. has to Ou não be é the assim? man who says that, Se ele "I dizer que não forgive quer or not dele porque forgive." adulterou, tem If razão. she Essa é a say- única if he razão que says lhe that, "I permite do ele not divorciar forgive, I dessa don't mulher. want her Mas to há cheat, tribos, há was paróquias, adultery. But há there igrejas que são completamente churches contra a orientação which are bíblica completely against the Bible. e oprimem os homens a receber uma mulher que já foi trair lá fora, que já teve homem. O orgulho do homem é tão grande quando a mulher lhe trai. É tão grande, muito mais grande. E a Bíblia diz que, quando assim acontece, você pode lhe dar tantas ofertas, tantos presentes, ele nunca vai ficar contente até o dia que ele vai se vingar. Estou a falar de Provérbios 6, 23 até o fim. Revenges himself. Você pode aumentar presente, mas se You can você give entrou na him mulher gifts, dele, nunca vai te but if perdoar you até o went dia que to ele encontrar fome his para te wife, vingar, para se he will vingar. not forgive Por you isso, until he a igreja finds a não way to pode, estou a forgive falar, you. os homens estão a me ouvir que assumem I'm responsabilidade na saying the igreja. men are Quem listening tem to feito me. isso está a To cometer assume pecado. responsibilities, whoever Quando há did provas que a that, mulher cometeu adultério e o homem diz que não Assim, quer mais dele, você não will pode obrigar, commit sin, não pode obrigar. man says Não há that lei you para lhe won't obrigar. hurt Se o fazer, estão a cometer pecado. you can- Se eu pôr fora esse homem, vocês estão fora da igreja, embora estarem if you dentro. put these men outside, you are outside of the church, even though you are Essa inside. decisão só pertence a This ele. decision only belongs Ah, to him. está bem, vou só lhe perdoar. É ele que tem que dizer Forgive isso. Se ele him. não Only quer, him não lhe obriga. can Não lhe obriga. Forgive her. If he Como deve ser a relação 80 anciãos e a ordem? Muito bem. A relação é normal. Uma é outra instituição, outra é outra. Nós estamos aqui, temos 24 anciãos, não está a interferir em nada. This is to be Enquanto a que normal um é um relationship. órgão deliberativo, o One outro é um deliberative órgão organ, de structure, consulta, de as a consensos, consultant, de entendimento, de busca de structure, soluções de problemas que afetam understanding of, a classe masculina, which affect the que é class of diferente men, de um órgão which is que é different deliberativo from, da direção da igreja. deliberative organ. Diferente, não há nenhuma, nenhum antagonismo na relação entre os dois, In the não existe. relationship of Estão both. completamente distintos, cada um no seu caminho. Detalhes, são pequenos elementos que Details às in vezes the- podemos in the- ignorar in em the casa. house. There are, Pequenas small coisas que elements acontecem em probably casa, we can que você pode ignore ignorar, at e amanhã home. pode criar um grande And, tomorrow we iceberg e we afundar have o a barco big todo. iceberg. Quais, We por can, exemplo? Sink the A mulher queria, por exemplo, ir tratar do seu cabelo. The woman wants to Você go to tem the dinheiro, salon diz que and não. treat her hair. Ela está bem, You have fica money calada. and you say no. And Depois she says, diz "Okay, que não, stay eu in quero que você me silence." acompanhe no sítio And she X. says, Você diz que "I não. want to go with you Ela to a guarda. certain Parece place," coisas and you say pequenas. no. Depois It diz seems que, to be ok, small things, and then say it's okay. hoje Today, o filho fez isso e aquilo. the son Você has não done diz nada, this and ignora. that, Ah, deixa and o you filho don't assim. say anything, Ela está a and leave guardar. the kid like São that. pequenos detalhes, Please por keep exemplo, these small que depois details. vão avolumar For example, e tornar-se um grande will be iceberg, used que vai afundar later on to todo be a big barco. iceberg, Por isso, and they will cada sink situação all que the ship. acontece, procure all solucionar, the situation ultrapassar, with, não guarde, we have- não deixa we para have trás, to resolve e so você vai that you avançando, don't deixando o keep capim behind, atrás. you are Pode se going forward esconder and cobra, leave mas vai te morder. Por isso, the cada bushes coisa que behind. acontece no lar, sentam para The snake tratar. is coming and then Para biting you. tratar. So, Se não if tem it's como the things responder, that's diga-me, não, happening, isso aqui you não can conseguimos por resolve. causa disso, If you disso. cannot Mas não resolve and ignore. sit and Não say that I cannot ignore. resolve São os this detalhes because of that, but do importantes not para ignore. o nosso These are lar. important details for our own house. Citei apenas estes. Outside all this. Também pode ser detalhes do quarto, né? Detalhes do quarto, como já disse, vocês cristãos são mesmo fingidos. The details of the São room, fingidos. Por isso há uma religião que diz que, e eu tenho lido o livro deles, se os cristãos guardassem aquilo que o mestre deles lhes ensinou, seriam salvos. Mas como nem guardam o que o mestre deles ensinou, então serão mortos. Eu leio um livro de uma religião que diz isso. E é verdade, porque o cristão é muito hipócrita, muito escondido.
the Christians muito are duplo. in hypocrisy Ele diz uma a coisa, lot. tem embora outro. They are dual. Faz uma coisa, apresenta say outro something, rosto. but they have E é something isso que a else. igreja cristã They vive, say por isso something, ela they não they tem show a cumprido o seu different papel face. como deveria. That's why Christian church, that's why it's not Você really sabe doing que its em casa proper essa role mulher é that it minha, should esse be. marido é You meu. know that Como diz a from Bíblia, os this dois wife estavam is mine, nuns, this man não is sentiram mine. vergonha. As the Por que Bible não says, conversar em casa? they were Minha naked, mulher, and they were not hoje não ashamed. Why gostei don't a you forma spoke como that tu se this relacionou girl's comigo nessa speak noite. at home? Não é? Não gostei That assim, I assim, didn't- assim, I deve didn't ter like sido the assim. way you, Porque não conversam os had dois. relationship with Mas me o this night. cristianismo, Why sobretudo o don't you speak teoquismo, tem particular, que é a The nação Christianism, onde fui but enviado in the para Turkish pastorear, in particular, and the tem nation esse have elemento como been não se sent pode to dizer. preach. Como não se They pode have dizer, this cada um element guarda that no seu you coração? have to speak. E As quando you algo don't é have to guardado, speak every não é it. It's fine, keep on their tratado, heart. And think cria when lá they are dentro keep uma bola kept and, que um dia pode not discussed, explodir. Por isso it falam os builds dois up lá tension dentro. inside. Mulher também não tem And vergonha de one day dizer ao it seu will marido, burst. não, marido, não You quero speak assim, both não of gostei you disso. Devia ter inside. feito If you assim, don't like aqui this, I hoje. didn't like this, Você I hoje didn't like se that. apresentou fraco. And Está it bem, will apresentei resolve. fraco porque estou assim, assim. Então, They- vamos you ajudar para present tratar o seu yourself problema. weak. Não assim? I É came assim. weak because I'm Mas like quando this and não é like assim, that. então esse lar vai And entrar trying to help dia and resolve the em problem. But it's em when it's falência, not porque like guarda, this, cada um guarda o this seu will segredo, fail que ele one guarda, ninguém diz You keep the no outro o que ele secret, está a sentir, and cada then um só you say imagina o to outro à other distância, what you are feeling. porque imaginar-se à When I distância see são someone duas pessoas em uma. This is two persons, Homens. one man. Homens, porque imaginar sua mulher à distância enquanto que Because é imagine parte your de wife ti. in distance. Por quê? Porque não falar com ele, porque não lhe ver ali onde está. When- E eu when gosto de you falar don't speak direito. with her, Porque não comprar bom biquíni para ver esse biquíni why logo à don't you noite. yeah. Está a me entender? Por que não comprar um bom biquíni, bom sutiã, como diz, sutiã, não é? Para que à noite possas ver. Por quê? Porque o que as vistas vê, o coração, o quê? Sente. Sente. Então você não quer tratar isso por quê? Porque não pode fazer isso no vosso quarto. Vocês dois têm essa liberdade. O cristianismo, como não faz isso, resultado, vive totalmente o adultério Why- todos os why dias. don't you do Adulteram. this with your wife? Ou no pensamento, ou no facto mesmo. they are in Adulteram adultery porque não quer or in tratar thoughts daquilo que when devia tratar na sua fact própria goes casa wrong, para se thinking sentir bem. whatever Então a igreja in tem de your mudar house. isso. Estou a fazer isso aos homens, To que são change responsáveis da this. igreja, I'm doing this with para the men who are multiplicar responsible isso of the nas church, vossas reuniões to multiply this in pequenas, your meetings, médias e de base, para que esta mensagem chegue em cada canto, em cada lar, em cada família, para mudarmos a situação que se vive nos lares cristãos, e em particular toquistas, que estão inflamados de pecados por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. because of knowledge. E o conhecimento salva. And the knowledge Quem tem conhecimento saves. é capaz de salvar-se do perigo. Mas o tolo salva-se? Não. Então, por que não comprar bom biquíni, bom sutiã? Ir mesmo lá onde vende, compra você próprio as cores bonitas e traz para a sua mulher. Mulher também veste é para o seu marido. Não veste para a rua, é para o seu marido. Há também pastores que tentam cair nesse erro de dizer que o problema é adultério. Mas, de facto, eu já falei várias vezes, sobretudo nos dias em que celebrávamos o dia de quê? Dos casados, né? The day of the marriage. Falei várias vezes, hoje volto a falar o seguinte. I've said many times and today Vamos I'm começar going to primeiro no capítulo We'll 1 start de in Gênesis, chapter 1 versículo of 26. Genesis. Amado Pai, o irmão Josias, a última questão dele, diz que Adão e Eva tiveram filhos. E ele quer saber com quem se casaram, se foi entre eles ou com outros povos. Muito Amém. bem. Amém. Vou responder cientificamente, mas também I'm going biblicamente. to respond Cientificamente, o homem foi criado em África, Scientifically, man was created mas in na Africa. medida em que foram nascendo, as foram they- casando as entre they eles. were, A genética dessa born- geração, born, they em algumas were marrying vezes, não amongst cruzava them. bem. O crossoma But genetic Y não of cruzava them were bem not crossing e às vezes well. os filhos morriam. And then Mas the- com o the andar do son tempo, were começaram, dying. de But facto, after the a time, criar, nascer they filhos sem were, defeitos e viviam they bem. were Como, born por exemplo, sons without problems. o filho do irmão The son of e the da brother irmã and the sister, casam. they were married. Como tem a mesma they genética, have the same genetics, DNA igual, DNA,
equal DNA. Em momentos há que não tinham bom resultado, Some mas depois foram moments they tendo bom could not have resultado. good Na medida que results, foram but subindo para after cima, sometimes they were getting a good raça humana results. foi se multiplicando, foram The subindo. human race was Resultado, multiplying começaram a when, ficar, já em vez de uh, filho do irmão, já they- filho de um primo. they É filho de um were saying tio, that de um the avô, son of não the é? brother E and esse sister, distanciamento the já da siblings, and the genética, distance of the porque em genetics, cada geração, on each segundo generation, dados científicos, according, a genética scientific e a datas, DNA vai genetics mudando. and the Depois de DNA algum tempo, changes. X After tempo, some times, muda a genética. it changes, the Pode ser genetics que hoje changes. o neto do Mr. So that, Kibete tenha a sua the o grandson seu of Mr. DNA, Kibete has mas depois o his bisneto DNA, já não tem mais, but desapareceu. his Esse cruzamento é normal. Então, significa dizer, This, crossing no is princípio, normal. casavam At the entre si. beginning, they were marrying Por isso estamos a ver o amongst próprio them. Abraão, já aqui um pouco mais see distante, mas even casou com Abraham, a filha do seu próprio after tio. later on Por isso ele he, chamou minha irmã, não é? married with the daughter of his own uncle. Então não That's why havia he mais called outra my gente, sister. senão estaríamos a dizer que a Because Bíblia é mentirosa. did Só not havia have essa another geração, people. casaram entre si, depois os Only filhos dele have começaram a this casar sucessivamente, generation and e no the fim people, a geração they were humana, married. a geração humana multiplicou-se e já deixaram de ser. later on. Aliás, na nossa And they cultura, left to be- é melhor culture. o meu sobrinho, It's better my ou a minha sobrinha, nephew, casa my com meu nephew filho. to marry with my A minha son. sobrinha casar com meu My filho, nephew to marry with para my son, que so a that família the- seja mais forte the family e a be riqueza do stronger meu filho não vá na outra and the parte, fica sempre na richness minha of my família. son do not Assim go away, faziam. stays in my E family. multiplicavam-se bem, And they were multiplied well. davam-se bem. They were given Ou não them assim? well. It's not Então é like assim that. que também o mundo foi So that evoluindo, they were- até was que hoje evolving like o this. distanciamento So das that famílias, today, muita gente que distancing of casam the hoje family, já foram no the princípio family, famílias, they mas como married se together, alargou, but they então were in the quebrou-se beginning essa family, ligação, but ninguém sabe mais que it's aquele que foi em bigger, Catete é nosso they familiar. don't know anymore, 'cause the one who E went to podem Catete casar, is our family. mas They- não sabe que no they- princípio they tinha o can mesmo marry, avô. but they didn't Ou know não that assim? at the Então beginning significa they dizer have que the, no princípio não havia outros grandfather. povos, Deus só criou um Adão, uma Eva, e estes beginning, produziram, there were no other reproduziram-se, people. os God filhos only foram created casando, Adam and e Eve. aqueles foram They casando, no fim, multiplied, houve and a the son multiplicação were da marrying, and raça then humana they sobre a were terra. Amém? multiplying the human race Então, there. se alguém te colocar mais outro Someone dado, não asking aceita, meu you filho, some porque other hoje cientificamente há muitas does not teorias por ali. accept it, Hum? because E scientifically sabe there que eu are many gosto também de theories consultar today. essas coisas todas, You né? know that today I like to consult Mas não these são things. verdadeiras. Que não tem a ordem dos homens, coisa, e que falta de sigilo lá na Igreja da África Muito Sul. bem, muito bem. Amém. Falta de sigilo. Amém. Esse é um problema importante. It's an important problem. Por isso, nós não That's podemos why we nomear na cannot, igreja gente nominate neófito. people Só as who are crianças. Criança are não young. significa só na idade. Young Há does pessoa not que pode mean ter on cabelo age. branco com There careca are grande, people mas é who has, criança. gray Eles chamam hair, criança porque age is como, a bald, como criança. but they Por call isso, them a na igreja kid tem que se because indicar kid, pessoas com as a experiência, kid. com So, and the church dotadas, they have to já, be pessoas indicated people with the experience provadas de que têm who have been capacidade de proved gerir that assuntos has de um capacity povo. to- Você não to consegue, não manage pode ser subject nomeado of para a nada. people. If that's O not exílio able é to, muito cannot importante be no tratamento dos nominated assuntos. for Um ancião this. que não sabe guardar segredo daquilo que ele An, ouve dos elder membros, does não é not ancião. have- É does not ancião? able to Não. keep, Mas são aquele que secret, is not ouve, an elder. ouve e guarda. An elder is O the que não one pode who, dizer, não pode dizer, listen, até que listen, morrer com esse and, segredo, segredo. and keep it, segredo. cannot E assim, say it por isso, until he dies, é because preciso it's secret. ensino That's why aos it needs, nossos teaching membros to responsáveis que estão our aí na members África do and Sul responsible a mudar who esse are in the comportamento. South Africa Se esse who membro are não gosta de to mudar, change tem this que ser behavior. substituído. If does not Suspender want o cargo to dele change, has to e be, encontrar outra pessoa, porque ele não merece fazer esse trabalho. O trabalho de lidar com as ovelhas é trabalho dos adultos. Assim diz Hebreus. Is adults activity. It says Hebrews 5:12 5:12 até 14. till 14. Ou são fortes para alimentos fortes, ou são crianças e merecem leite. Ou não é assim? Veja lá um dirigente como eu, se tivesse de falar tudo que eu conheço. Estaria aqui a igreja mais? Alguém pararia mais aqui? Então, eu tenho que ficar com o meu segredo, porque essa é a minha responsabilidade. É o preço da liderança, é o preço do pastor. O pastor tem que saber glutinar as coisas no seu coração. Todo mundo tem que ficar no teu coração. Everyone has to be on your heart. Bem como o mal. Amém. Para discernir tanto bem como o mal. É pessoa já experimentada. Experienced person to distinguish Por from isso, good and bad. meus queridos, na África do Sul, se há That's alguém why de my boca beloved in South rota Africa, e foi consagrado a pastor, então Someone foi with um a erro. Open mouth
foi um which erro. has E como consecrated tem as a tantos pastor, erros, that was a tem de se mistake, corrigir. has to be Ensinam-lhe. corrected. Mano, You have não to lhe passam teach de lá, him. fala, mano, você não guarda segredo por quê? You have Você to já é responsável da igreja? You are responsible Essa for sua the boca church. tem You de ter have to keep travão, the meu secret. querido. You have to have Ensina, breaks on ensina, your se não mouth. ouve, então suspende, ele não aparece mais no Teach assunto him mais enough. If he importante. does not listen, then have to Quanto à ordem dos homens, deve ser criado desde que haja condições. Condições é que tem de haver homens, porque mesmo só para os homens, não vai entrar lá mulheres. E a igreja ali não tem homens. Se não tem muitos homens, não tem ordem. Ou não é assim? A ordem dos homens é para os homens. Por isso, há homens, criem a ordem dos homens. É necessário. E ao criarem, tenham o cuidado de que ninguém se aproveite da fraqueza do outro, conforme diz. Quando alguém apresenta o problema dele, vocês devem, de facto, tratar como deve ser. Acabou, guarde no coração. No coração. Não estar a espalhar ali, fulano disse, fulano falou, como acontece hoje aqui também. Não. Os velhos da igreja não eram muito velhos. Esses velhos que vocês chamam velhos, não eram muito velhos. Vocês são mais velhos que eles, mas sabiam ser velhos, não é na idade, mas naquilo que é a responsabilidade. Mr. Panda, está aí a dormir? Está aí. Mr. Panda, levanta ainda, pastor. Esses velhos, quando eram velhos, não eram velhos da idade. Eram velhos de quê? Do juízo. Ouvia, mas guarda, sabe como dizer, o que não pode dizer, onde não pode dizer nada. Se morrer com segredo, morre mesmo com ele. Se ele aperta na garganta, não diz nada. Não diz nada. Isso pensa aqui como sempre. Para nos impormos. A imposição pode ser boa coisa, como pode ser uma má medida para a resolução dos problemas. É melhor sempre buscar medidas para encontrar entendimento, em vez de ser bater a mão na mesa. Eu disse tem que ser assim. Às vezes, não é boa forma de resolver os problemas. É sempre bom sacalhar, naquele momento que estão aquecidos, o homem e a mulher estão zangados, não falhem. Deixa o assunto até quando estiver já num momento bom, então diz, olha, aquilo ali então que aconteceu, eu não gostei. Você não podia agir mais assim. Aí qual? Aquele assunto aí não fica bem falar assim, tem que ser assim, tratar assim. Aí como já não tem temperamento, os nervos não estão mais acima da flor da pele, já poderão encontrar o resultado satisfatório do que impor a mão na mesa, bum, assim mesmo é assim. Hoje em dia já quase não funciona. Até os filhos não gostam disso. Até os filhos. Até você bate a mão na mesa, os filhos também espalham. Ou não é assim? Esse velho também, pá. Então, para eles conseguir, às vezes, criar um ambiente favorável, sentam aqui, conversam e dizem, isso aqui não está bom, tem que ser assim, tal. Em vez de bater um muro na mesa. Então, também no lar tem que ser assim. Você é autoridade, sim. Mas também autoritarismo não é boa coisa. Melhor usar a autoridade de forma legítima e legal para que haja compreensão da parte da pessoa com que estás a corrigir ou estás a querer repreender. Se formos assim, criamos um ambiente bom. Embora veja a ira quando vem na cabeça, a tendência é mesmo já cortejar já para acabar com tudo. Não assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Entendemos? Então, a Bíblia diz em Kikongo, Makasi Malembe. Vovô Malé? É Makasi Malé? É Vovô Malé? Eu costumo dizer, mas como que a pessoa está zangada e diz que mesmo assim, cuidar? É devagar? Está a dizer isso São Tiago 1, 19 e 20. James 1, 19, 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí está. Amém. Amém. Mesmo quando a cabeça está a doer já com ira, bate a mão na cabeça. The heart is O tempo também é mestre, como diz já the time Hebreus. is master. Com o tempo a pessoa aprende e começa a ganhar um novo temperamento. Por isso Moisés, logo no início da sua liderança, cometeu alguns erros, gafes. E foi necessário se superar durante a trajetória. E também no lar é assim. Pessoas que casaram, como o Micael casou ontem, se calhar está ainda a aprender a caminhar. E há erros que vai cometer, mas você, naquele dia se não tratasse isso assim, até teremos entendimento.
Felizmente, treat até us assim, like em vez de this, apaziguar, we could have criei understanding. mais problema na outra. But, Então, com o unfortunately, I tempo, did você it vai like fazendo this, but as I contas e dizer, created não, problem essa to atitude the não other, me foi but muito bem. after sometimes E vai you are going aprendendo to como see fazer as and learn how coisas. to do Então, the por isso things. diz, a antiguidade That's why é um posto. you Não see assim? that antiquity is a position. Porque quem já viveu muito, já viu muitas coisas, e ganhou também Who has lived a lot, experiências. he has Como é learned possível also. Moisés que viu Deus e He has seen falhou? many Como que estava a things falhar? and he Porque era gained ainda experience. inexperiente How is it possible na that liderança. Moses has seen Ou não that and assim? has failed? Mas quando começou a But he crescer, was, começou a saber como hidden conduzir-se. the experience, but when he E was, todos nós, ninguém pode dizer que é diferente, growing não, up, todos he could nós. see. It's Quando for iniciamos, everyone. quando crescemos, All há right. sempre When you have evolução. perspective, Você não está evoluindo porque there is você, also então evolution. acabou. That's why, if you do not answer, É errado a mulher tomar liderança do lar, is it wrong ainda for the assim woman o to homem take the ser a leadership of the cabeça do house, lar? even though the man is Por the isso head mesmo a of the Bíblia house? diz, e That's why the Bible says, vou mandar fazer leitura, I'm going to capítulo 2 de Gênesis, chapter versículo 2 20. of Genesis. Assim diz a palavra do Senhor, amado Pai. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Muito bem. Amém. Amém. The A mulher wife. é nossa parceira, The Nossa woman companheira. is our partner, nossa Is our, cúmplice, uh, nossa accomplice, aliada, our ally, nossa auxiliar our auxiliary em todas as situações da in nossa every vida. situations of our lives. Se eu, homem, não tenho If, emprego, a mulher tem, man does not have a ela job and the ajuda a wife has a casa job, she naquilo helps que é the house necessário. in whatever is necessary. E eu, o marido, faço And outras the- coisas and que não the- pode dar the dinheiro, mas pode ser husband do úteis à something casa. else which cannot, Tratar da give casa the enquanto ele money, for, but ele it for should be trabalhar, useful to the house. cuidar de tudo da When she casa, goes para to- quando ele to encontrar, work, tudo está Take organizado. care of the house. Então When estamos she comes todos back and everything is contentes. organized Não é and we'll isso? be all Mas a happy. função do homem não But deixar a the mulher ser function assim of the man eternamente. is not to- Porque o to homem é o let the woman responsável, be tem de as- lutar like para ter that, forma forever. de criar The man is as responsible, condições has para to que look a to the, mulher não seja ela means continuamente a so liderar that the a wife casa. cannot be, Então, all the isso é time normal, still que a leading the mulher, house. em It's certos momentos, normal ajude that the a wife, sua at casa, o seu certain marido, moments, help, e a his manter a casa, husband to digamos, maintain em the pé. house, Não é problema stand. nenhum. Mesmo It's not assim, a problem, o marido continua a even ser though sempre the o cabeça do husband lar. will be still Por isso, the nós, head quando of the olhamos house. na Bíblia, That's why encontramos when we exemplos see como at the Bible, a Débora, we see example uma of grande Deborah, mulher. a Não havia great mais woman. função para aquele marido poder ultrapassar They will have, a função da functions mulher. Não for havia the- mais. for that A mulher husband to era, de go facto, a up líder to the da function nação. of the Mas, mesmo wife, assim, but ela even submetia-se though ao marido. she was Em casa, submitted to ela the era mulher. husband, at Lá home fora, she was profetiza, the, comandante, não sei o que, juíza, mas wife. aqui dentro da Outside he casa, was, ela submetia-se ao seu marido. But, Por isso, at home she aquilo que Deus was criou é submitted to assim. her O husband. facto da mulher ajudar não That's retira why a autoridade do what marido. the fact of Também the o marido tem de the compreender woman isso. Há helping também does há not, homens muito remove the authority ciumentos of e the maus. man. Quando a mulher que the está a husband ter mais has to salário bom, understand it. que está a trabalhar, ele não faz Uh, nada. when the Mesmo que a wife mulher só has a good tossir só em salary casa, é um problema and para he's ele. not doing anything, Só a even tosse da if mulher the- lhe incomoda, acha que the está wife assim a tossir cough contra at mim. the É? house, Como eu não trabalho, se will be está aí na nervous cozinha a because tossir, she's é eu against que ele está a rir. him. Não, Not, não. Tem de haver working if the entendimento. wife Quando há goes to the amor, há kitchen and cough, entendimento we'll entre see that ambos, this is too essas much, coisas she's laughing todas, yet. essas arrestas, salima. These problems when there is a lot of Entendemos, não é? problems will be Ok, então a mulher é nossa adjutora. E a mulher não wife is pode our dizer que, helper. como agora estou a trabalhar, eu agora sou And a the chefe. woman Não. cannot say it's Sempre the- vai dormir she's, atrás. I'm working Na cama, now. quem fica à frente? Um, Quem fica à frente? Então, quando eu começa a dizer, não, você agora como está a trabalhar, começa a dormir atrás, então, mas bem, go behind mas bebe. is the problem. Mas a função de liderança da casa é sempre do homem. A mulher é nossa adjutora, nos momentos bons, nos momentos maus, ela tem de estar conosco para nos ajudar, nos encorajar. Eu não tenho emprego, ele tem, mas me encoraja. Está bem, fica assim, não tem problema, não fica triste, isso é normal, por isso estou aqui para nos ajudarmos. A mulher tem que ter essa linguagem.
E o marido woman has to compreender, be this e não se kind of sentir como está a ser language, and humilhado, the agora ele está a husband has to trabalhar, understand eu não to estou a be trabalhar, agora se humiliated, está a falar she's mal de mim, working now. nem nada disso. They Começa a speak bad imaginar things to tanto, me. o Cannot homem é mention sempre many isso, things. como quer sempre The man ficar is like em this cima, always. quando He está sees embaixo, want to be então, at the começa a top. ver que está a me Yeah. humilhar, When ou he's não é down, assim? he sees that Não, he's por isso nós being casamos para não humiliated. vivermos sozinhos. No, it's Cada not like estava this. só, That's why Deus we disse que have não era married, bom que ele get ficasse married, sozinho. and we- Ele arranjou alguém que God lhe has fosse the Adam, idôneo his wife, para get coadjuvá-lo. him some- Jesus disse o seguinte na resolução dos problemas, Jesus tanto has este said the como following outros, desse in the tipo de pessoas resolution que of não the ouvem. problems. São Mateus 18, São Mateus 18, 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. E entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não te escutar, diz-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Amém. Então aí está. Quando há When problema it em is casa there, que os when dois you não have conseguem problem at tratar, home chamem o padrinho e a that madrinha. both cannot resolve, Vão ser já call the mais pessoas godfather à and volta the de vocês godmother. para poder tratar o Will be assunto. more people Padrinho e around madrinha you to para resolve the aconselhar. problem. Godfather Se and não for godmother possível, então leva o assunto à to igreja. advise. If Se it's mesmo not na possible, igreja then take essa the mulher problem não to the ouve church. mesmo assim, But even então tem o if nome de even publicano. in the church, E this gentil woman does publicano. not, Se é listen, gentil publicano, then, já não tem espaço na igreja. It's a publisher and does not Porque have não ouve. a Ele place tem que in ser the church because he's sancionada. not listening. A igreja tem que Has to agir be assim. punished. Se não The ouve church a has ninguém, to nem a work igreja, nem a as such. ninguém, tem de It's ser not listening to the church, sancionada. not listening to anyone, Sancionada. has to be punished. Mas primeiro tem de filtrar But bem o assunto, before we porque have essa to mulher não está a filter ouvir. well this- Também é necessário sabermos isso. Não se empurrar a subject. mulher para o lixo. Não. This woman is Temos de not saber listening por que to ela não está a ouvir, por que why chegou he's aqui e not não está a listening. ouvir. It's Por not quê? just throw her Filtrar to bem o the assunto para trash. ter as razões que Filtering levam well essa the mulher a não subject ouvir. to see the Depois reasons disso que why vão dizer, ok, this agora woman is merece not castigo listening. porque não ouve mesmo. And then Pode you'll ser que alguma see coisa then, lhe this inflamou woman, e lhe this levou a não reason ouvir, is not to ouvir. listen. Ou Not to desconstruir o listen, seu but pensamento accept their naquilo que lhe thinking. inflamou, para Then, depois you have poder to desconstruct dar o this conselho. thinking to things Ok? who has inflated her. Quando há problema de When you disfunção have a sexual ou problem of, herética, sexual tem de haver issues, o you companheirismo. have to have a friendship. Porque esse aparece mais no homem, na mulher This não appears aparece a lot muito in the isso. man. Ela It pode does ter not esse appear problema, in mas the não é woman. muito She visível. can have it, but Mas it's também not pode ter visible. disfunção também. A But mulher she também can pode ter have also disfunção. these sexual E não issues. tem prazer em Don't nada have pleasure e sente que é on melhor ficar anything. assim. Também é uma doença And que ela feel tem, it's, só que as mulheres não se better abrem to nisso. stay like E this. dificilmente se But the sente woman does not porque open themselves ela to this. recebe e But não she dá. takes Não é? this, she Como receives o marido and é que does not dá, give. então quando o marido As tem the, disfunção, não consegue penetrá-la. husband Vou estou gives, certo direto. and he's the- E a partir he's dali a é o marido que fica dysfunction, culpado. he Mas cannot quando há esse penetrate. problema, tem de Then haver that's why compreensão no given lar. to be word. O But when homem there's these problems, there's e a mulher hate, tem de understanding conversar, at the- dizer, at the ok, eu house. estou assim, The estou a woman and sentir the assim. husband, they have Se to nunca foi speak assim and e no meio está assim, see tem de haver I'm like this, compreensão. if Agora, he se no was início never do like this casamento, and por he isso is há like this necessidade, now, quando estão we já have to discuss. a namorar At the para a beginning noivação, of the- namorar na igreja não significa relationship. entrar já no campo de sexualidade, não é isso. Namorar é se conhecer. Saber cada um como This, que é, como que friendship vive, como in a the casa church dele, is como a not like família. that. Go Nesse to the field of relacionamento, sexuality. que leva But tempo, knowing vão conhecer já cada um tem when uma it takes dificuldade. time, when, see Outros that you elementos have importantes que podem ser adicionados all na these igreja, elements com o important crescimento to da be igreja, added in the chegaremos lá church certamente. with the Se calhar government of the é church quando há when essa reach there, vontade de se when casar, there is a igreja this, também dizer, vão fazer willing testes of, get para ver se married, vocês estão bem the ou não, church para mais não trazer asking them problemas. to go and Mas do a the igreja test. primitiva não aceita If you isso. are well, Não aceita. but the Mas a igreja primitive moderna church does not aceita. accept Por it, quê? but Para the evitar modern problemas. church Porque quando já accepts sabe it que este tem to avoid problema, issues. ou eu tenho Because problema, when you know e that só you queremos have casar, issues, então não pode and, provocar problema à I igreja, have a porque problem sabiam that, bem que vocês we têm. want to get Mas married. assumiram a vossa You know própria well, situação you e know what your casaram. problem. Então, And you quando can estiver have dentro, não problem pode to haver the church. guerras, nem You know provocar where you problema à condition you are igreja. accepted to Que vocês marry. sabiam isso. And you- Mas when you quando get problem, you cannot, já sabe que não, put por these exemplo, issues to the eu tenho church. disfunção, não But posso when fazer you mesmo know nada na that, minha I vida. have Então this não vale a issue, I pena ir cannot buscar do mulher alheia. It's better not Se eu to fazer nesse influence the sentido, wife.
entre os problemas que pode provocar a anulação do casamento, nos 10 pontos que eu uma vez lancei aqui, este encosta, este está lá. Guardar segredo ao outro. Não pode guardar segredo ao outro. Enquanto estão já na noivação, diga tudo. Eu gosto assim, a minha vida é esta e aquele. Não guarda surpresas desagradáveis a outro ou a outra. Não. Isso pode dar direito à separação. Compreendemos, não é? Por isso a igreja, na sua evolução, e o mundo está a evoluir, já não está mais no passado, vai se imprimir na igreja, ou vai se como diria, vai se institucionalizar algum instituto que vai normatizar essa questão, no sentido de que, quando querem casar, se aceitam, então vão fazer primeiro testes. Se apresentaram o que fazem teste. Se você está bom, está mal, ou tem problema de doença ou daquele, para que saibam já. Agora, se esperar que não, Deus vai resolver, Deus vai resolver. Ok. Você sabe que aí é buraco. Você disse que vou passar mesmo ali porque Deus vai resolver. Vais cair lá. Deus iria resolver se não soubesse. Se não visse o buraco. Ele iria te ajudar. Você viu, te disse, tem buraco. Você quer ir lá, vais cair lá mesmo. Não vai te ajudar. Compreenderam? Que muitos querem testar a Deus, provar a Deus como se fosse instrumento deles. Ele sabe que isso aqui não pode funcionar, que ele quer colocar Deus à prova. Não vai ter bom resultado. Vai dizer que Deus não está bom. Não, você que não está bom. Porque Ele te fez a sua imagem e semelhança para ter raciocínio. Ele te colocou o intelecto que não está no animal. O intelecto faz com que você tenha as condições de raciocinar. É que Ele te dá a razão. A razão nos leva a saber o bem e o mal. Quando usamos esse elemento, só vamos com as vistas fechadas, porque Deus tem que ajudar. Você cai lá e vai culpar a Deus. Você é culpado. Pastor, está a me ouvir? Pois, você não pode dizer ao membro, não, embora está fogo, ele passa ali, Deus vai te ajudar. Não vai te queimar. Ele te ajudaria, se você não sabe, ele iria te ajudar. Mas aquilo que ele já te mostrou, tenha cuidado. É melhor passar de lado. Compreendemos? Ok, então, por isso, mas quando já vivem, até porque o homem também, tem um momento que entra, já falei aqui alguns anos atrás, sobre andropause, ou andropausa em Portugal, em português, de Portugal. Há um momento que chega o homem 50, alguns 50 e tal, já tem esse problema de fraqueza. Não é isso? Mas como já vivem, tem de saber como poder superar isto. Não pode dar direito a divórcio. Se a mulher também assim, então também já não é mulher. Vocês já viviam bem, agora tem problema de doença. Por que vão criar problemas? Procure superar de outra forma. A igreja não vai permitir que haja divórcio porque há esse problema. Que já viviam, já têm filhos, já têm tudo. Como que agora há dificuldade vão divorciar? Não aceitamos isso. Não aceitamos. Procure outra forma para poder se superar. Até porque isso pode ser ultrapassado se for um bom casal, com a ajuda dos profissionais de saúde. Pode ser ultrapassado. Ou, aliás, pode ser também entre vocês dois. Mas quando um não ajuda o outro, então aí isso agudiza o problema. O que fazer quando o lar entra em crise devido à situação de doença ou feitiçaria? Feitiçaria. Jesus sabia que o feitiço existe, só que nunca pôs esse como motivo da separação. Por isso, aliás, na igreja existem anciãos para tratar desse problema. Ou não assim? Quando é verdadeiro, a igreja tem órgãos próprios, pessoas próprias indicadas para orar sobre isso e neutralizar e continuar com a vida. Do que se divorciar porque não ouvi que ele é feiticeiro. Se é assim, tinha que fazer isso antes do casamento. Por isso, no casamento, há tempo para se conhecer. Ou não assim? Esse tempo de se conhecer, de se estudar, que vai saber se a pessoa é boa ou não é boa. Não depois de casar porque não é feiticeira. Há homens que, quando querem deixar a mulher, lhe aplicam o nome de feiticeiro. Também há mulheres, quando querem deixar um homem, lhe aplicam o nome de feiticeiro. Aqui na igreja já tratei esse tipo de assuntos. Ela tem namorado dela, mas como quer ir, não tem como sair. Diz que o marido é feiticeiro. Não, esse marido não é feiticeiro. Não, pai é feiticeiro, mãe é feiticeiro. Acaba de colocar coisas na cabeça dos filhos ou das filhas para ir contra o pai e ele acaba indo. Afinal, tem alguém que está a lhe enganar lá fora.
She wants to live and Por isso put tem de haver things muito ahead of cuidado the kids. no tratamento desse Triangle, assunto dos because, casais, someone porque is, tanto o pushing homem her como a outside mulher the marriage. são gatos que sabem se esconder bem, escondem bem as Subject has garras to be quando quer treated atingir o seu properly, because objetivo. men and women, they are cats that Mas para mim, they tudo know deve how to passar no hide momento da them preparação, themselves antes do casamento, properly. conhecer-se bem, But para for se me, eliminar, mesmo everything has to naquilo pass que falamos prior to no marriage ponto anterior. to prepare properly. Quando a mulher é Say desrespeitosa. prior. Você tem que lhe ver logo quando estão a namorar. Não é assim? Logo no noivado, se você fala uma coisa, já falou 5 palavras, You have to see aqui há fogo. Não é isso? one word she says Sim, five, já 10, vivemos, mas 20 eu falei uma coisa, já está a acender, e quando começar a dormir junto, there. vai ser pior? You didn't Então get convém, married antes do with her, tempo, and she's recue. speaking like this, and, when you sleep with A her, noivação how will it be? não é casamento, de que quando você está a noivar não pode deixar. Não pode deixar sim, se não há problema, é o momento de deixar. Mas quando já casou, acá, But when you get married, it's entendemos? finished. Se dizer, não, embora ela não falta respeito, mas até o nariz dele é bonito. She's É. disrespectful, but her noise is beautiful. Então vai com ele. Then Depois go with aguenta. her, and then you will Aguenta, para a understand igreja it. vai dizer já, The casaram, country say casaram, we have acabou. married, it's Feito finished. isso, é trazer o assunto à igreja, aos anciãos que sabem tratar o assunto, vão orar sobre vocês, o problema vai ficar neutralizado. Aleluia. Comunicação depende de quem percebe ou daquilo que eu falo, por isso eu tenho que ser claro na minha comunicação, para que aquele que está a receber saiba bem o que estou a dizer. Não posso utilizar uma linguagem obscura para complicar quem me ouve. Não. Obscura significa dizer, utilizar termos que o indivíduo que me ouve fica complicado, não sabe o que eu estou a dizer. Essa não é comunicação. Quem comunica tem de utilizar uma linguagem simples e entendível. Não somente audível, mas entendível. Estamos a compreender? Então, a comunicação é isso, troca de palavras. Há um remetente, ou emissor, e há um outro receptor que recebe. Então, aí é a comunicação. Para que haja entendimento, haja boa percepção, o comunicador tem de utilizar linguagem clara ou sinais claros. Por exemplo, na estrada, quando vamos encontramos um sinal, proibição. Está a comunicar algo, ou não assim? Ele não fala, mas comunica algo através do sinal que lá está. E eu percebo que isso está a dizer isso, mas não há palavras. E pode ser por via de palavras, por canções ou por outra forma de sinais ou de símbolos que podem nos comunicar algo a respeito da situação que está à frente, o que estamos a viver. Amém. Amém. A anulação, como já disse, a igreja cristã é a igreja começada pelos homens, pela cultura dos homens, cultura judaica, a cultura machista. E, aliás, Deus é homem. Por isso, olharmos na Bíblia, encontraremos homens que tinham tantas mulheres sozinhos. Não é? Sozinho, tantas mulheres. 1000 mulheres, 300 concubinas. Esse homem está maluco, né? Como que um homem vai arrumar 1000 mulheres e ainda 300 concubinas? Está bem na cabeça? E por isso também não terminou bem. Começou bem, mas não terminou bem. O Salomão é dito que é o melhor intelectual, um homem sábio, mas no fim terminou mal. Às vezes começar não é término. Quando junta tantas mulheres à sua volta, a queda está a vir? Está à vista a queda. Você vai cair. Cada um terá sua influência na sua vida, na sua liderança. No fim, você, Kamantambuya, Yalalele. É melhor o homem ter uma única mulher. Só uma, só é guerra. Então, quando 3, 4, 5, 2, 20, como que vai ser? É maca. Então, esses homens que tinham tantas mulheres, segundo a Bíblia, tinham problemas. Mas Cristo devolveu a situação da primeira forma na criação. Por isso, o cabeça é o marido. Na igreja, quando o homem comete adultério, é punido, sim. Mas quando a punição acabar, deve voltar. A mulher não abandona o seu lar. Sobre a questão do jovem que cai com uma irmã e depois, quando lhes pune 8 meses para depois voltar a casar, mas quando ele aparece, traz outra mulher. Tem de ser julgado porque está a fazer isso. O porquê que está a abandonar a pessoa com quem caiu, fez filho, agora está a vir para outra pessoa. Tem de ser ouvido. Não pode só dar o casamento imediatamente, não pode. Embora não está ligado ainda à lei, que a lei acontece quando casa. Mas a igreja, por ser justa, tem de procurar também saber o porquê que está a deixar essa mulher, com quem fez filho, com quem foram punidos, agora volta a trazer outro. Se a calhar também vai fazer filho com esse também, deixa mais, vai trazer outro. Outra, digo. Então, por ter de ser primeiro ouvido
bem come ouvido, with diagnosticado, another one, they have no to fim que vai properly saber porque que ele being quer deixar. listened Porque a and, partir dali analyzed, ainda não está ligado because from that point they à are not lei, linked to the conforme law diz o yet. apóstolo Paulo As na Apostle sua Paul carta aos said Coríntios, to capítulo the 7, Corinthians, versículo 7, 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Aproveita A ocasião. Só se aproveita Amém. a ocasião antes do casamento. Você já casou, acabou. Portas fechadas, escada levaram, o pastor Panda já levou a escada, foi com ele na casa dele, ainda lá meteu na fossa e acabou. Você, se quiser sair, salta. E se pular também o pescoço, parte. Acabou. Então, aí o hino, mbote kudu tolo kakafwamba mbote kudu tolo kakafwamba mikwe ndofi ya nzambi ya kwele mvu. Tata Paulo, conhece? Mbote kudu tolo kakafwamba mikwe ndofi ya nzambi ya kwele mvu. Mr. Videira gostava esse bocado de música aí. Então é melhor a pessoa que parte o braço e mete o gesso do que aquele que apanhou o quê? Como? Cresceu mulumba. Quando se cresce mulumba já não há gesso. Então é melhor que quem partiu o osso, lhe meteram o gesso, depois de 6 meses tiraram o osso, voltou. Mas quando já tem um defeito já no coisa, acabou. Então significa dizer, quando você já casou, se tentar sair, saiu mulumba, if you try não to há go gesso, não há out, nada que vai te curar, mas terminou. thing to Aleluia. resolve your issue, it's finished. Uma pergunta ficou sobre a mulher que já é intelectual e tal, que se pode... Não. One question was A mulher not pode answered. ser intelectual, The por woman isso tiramos o can be exemplo de a Débora e clever one. outras. We have cited the Pode ser example of intelectual, Deborah. pode ser não sei o quê, Woman can mas be quando já casou, studied. tem de ter But when respeito ao she seu has marido, she has to be não pode, respectful to the husband. por causa disso, ultrajar o She seu cannot marido. be, because Não, of that, é sempre mulher. put Pode down ter his patente husband. de general, She has- mas she em is casa always você é a mulher, woman. é mulher You can have a e general, sujeita ao seu próprio approach, marido. but, A you ela are deve home, you are obedecer, the woman. a ela You deve have to se obey sujeitar to him. para To him poder, you have então, to be ter subject. bom relacionamento no lar. that you have Existem good muitas relationship mulheres at que home. atingem cargos There are de many relevância women no mundo they have, e abandonam os lares e depois tornam vagabundas. E quando chega um momento já que já perdeu todos os cargos, quer procurar alguém, não encontra mais. A idade dela primeiro, já é a idade de todos os maridos, de todos os homens que já têm mulheres. E ela já não encontra ninguém. Resultado, vai ter amigo que tem mulher dele, e esse amigo que vem lá à noite, 2 horas foge, ou vem de dia e foge, não consegue ter mais alguém, porque todos os homens da idade dele já são casados. E enquanto podia aproveitar, não aproveitou. O que ele fez? Abandonou seu marido, seu lar, porque já tem cargo grande. Não sabe que o cargo passa. O cargo passa. E quando o cargo passa, chega na idade de 40, 50, 55, já não lhe querem mais. Também quem lhe enganou, que lhe deu o cargo, lhe enganou, lhe deu o cargo, lhe fugiu, porque tem mulher dele, não é? Também acontece ou não acontece? Lhe enganou, lhe fez namorada para lhe fazer subir no cargo e tal, depois chega um momento e lhe foge. E quando lhe foge, já quer já se arrepender. E o marido lá que ele deixou já arranjou outra mulher, casou, está tudo blindado, e agora fica mulher de todos. Mulher de todos? Quem é culpado? Então, por isso, tem de haver esse elemento que eu já citei atrás, reciprocidade. Mesmo o homem, quando atinge um grande cargo, não pode abandonar a mulher. Também a mulher, quando atinge um grande cargo, não pode abandonar seu marido, porque é seu marido. E Deus odeia o divórcio com relação ao julgo desigual. Não seria bom. Só que os homens de Deus já não querem ouvir. São mesmo gente como aquele que vivia no país de Gomorra e Sodoma. Que não ouve, só quer fazer o que ele pensa, só tem que ser isso. Os filhos também que nascem a mesma coisa, no caminho que ele quer, só tem que ser aquele. Infelizmente, não sabe, já havia pessoas desse comportamento, não terminaram muito bem. O jugo desigual, segundo carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1, capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? É possível isso? Não, É bom? por certo. Amém? Pai. Amém. Muito bem. Vai mais um versículo. Depois passaremos para a segunda carta. 16º
versículo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Muito bem. Agora a segunda carta, o mesmo capítulo, versículo 14. Assim diz a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Amém. Por isso, não é bom esse julgo desigual. That's why it's not good. This is an Seria equality bom of que um cristão, It would be good sobretudo that the tocuista, Christian casasse com uma Tocuist cristã would tocuista. marry with the Por quê? Por causa da Tocuist diferença Christian, daquilo because que é of the difference os dogmas que cada of igreja the beliefs estabelece. that if Há each princípios church dogmáticos que nós establishes, estabelecemos e cumprimos, there are, que outras igrejas não people, cumprem. Ele believe- tem outros. believes, E quando você busca essa mulher, certamente vai ter established uma that luta other muito, churches do muito, not muito establish. grande, muito forte, If you have para this tentar woman, lhe you are going to have no problem desativar em tudo quanto ela já tem feito. from Mas, what infelizmente, she has não been ouvem doing. e seguem este caminho. Unfortunately, Agora, se já casaram na igreja, e depois você que lhe trouxe ainda sai da igreja e leva a mulher também, para não ir mais à igreja, então este não era tocuista. O tocuista verdadeiro nunca abandona a igreja, nunca. Até por estar no corpo, ele continua tocuista. E se falar mal do tocuista, ele vai por cima de ti. Ou não assim? O tocuista verdadeiro nunca abandonou. Se ver assim, ele entrou na igreja tocuista, mas não é tocuista. Há duas coisas, alguém que entrou na igreja tocuista e alguém que é tocuista. Então, há diferença na forma de agir e de fazer as coisas. Por isso que este jovem, alguém que entrou na igreja, depois trouxe a mulher que não é da igreja, casou, e depois ele deixa e proíbe a mulher que se converteu a não vir mais à igreja, ele agora é o ateu. A mulher finalmente já não tem culpa, o ateu é ele. Então, tem que se preparar bem as pessoas, ensinar bem para que possamos ter, de facto, tocuistas e não membros que estão na igreja tocuista. Todas elas são super importantes e nos enaltece a continuarmos na vida que assumimos. É justamente na nossa vida, como crentes, como fiéis, aquilo que é o escorreganço que muitas vezes o nosso inimigo nos coloca à frente. E a Satanás tem tantas armadilhas para nos apanhar. O Pai nos ensinou, e nós temos isso em memória, bem fresquinho, relativamente às quedas para o adultério. Nós somos sempre alvos. E sobretudo, os detentores de viaturas, primeiro buscamos um ensinamento do Pai de que convinha de quando vê alguém na estrada, pensar se dá ou não dá boleia. E muitas vezes demos. Vezes há em que nós somos surpreendidos com pessoas que nós demos boleia por pena de que efetivamente anda andando a pé, se calhar deve dar ajuda. E ela, ao longo do caminho, talvez sente o perfumado da pessoa que está a levar e começa a ir com umas saídas que não são nada agradáveis. E então chegamos num dado momento que nós achamos por bem cortar, dar boleias às pessoas, sobretudo estranhas, para evitar paqueragem. Isto porque não deixamos de ter aquela autoavaliação, autocontrole e autodomínio. Temos. Mas são constantes as pessoas, que até as pessoas que nos conhecem, felizmente não são tocuistas, felizmente, nunca tivemos caso de chocarmos com uma tocuista que nos está a ver, porque tem receio, até de quando souber que nós temos a nossa estrela, tem um certo receio. Mas de outras pessoas, enfim, de outra esfera, a paqueragem não para. Nós somos incomodados, eu não sou o único, certamente, com palavras sedutoras, e nós temos que resistir efetivamente. Eu digo ao nosso irmão de que ali é autoavaliação primeiro, se isso que está a ouvir dá para continuar a ouvir, e autocontrolar-se porque, de facto, a tendência é queda. Então, autodomina-se para não cair. Nós tomamos uma posição de que dar boleia só para pessoas conhecidas, devidamente conhecidas. Fora disso, não sei se está um bom caminho ou estamos a pecar. Amém, né? Amém. I've said in the beginning Que a lei da igreja não é the law of the church sujeita a qualquer outra is lei. not to be as other, Todas as other outras leis laws. são inferiores à lei de Deus. The other laws are below the Por God's isso, law.
That's há, why se haver o divórcio if you na have conservatória, divorce in the mas a igreja register disse board, que o casamento but the é church said indissolúvel. that É the marriage indissolúvel. is, Você se divorciou, mora lá na igreja, indissoluble. digo lá na If conservatória, you have mas aqui não vai divorced divorciar. yourself- Aqui continua yourselves there casado. in the- in the Aqui só já register sabe que você board, tem um único but in motivo the para você church you are going divorciar-se. to continue Ou a married. mulher cometeu adultério e tem provas, there is only então one way aí sim. to, Outra coisa, não vai dissolution encontrar of the divórcio marriage. aqui. Outros The elementos adultery importantes with the proofs. tínhamos Otherwise colocado you no will passado, not have numa means, das atividades como esta, Um, e são lícitas, é alguém que if, é levado no some- cativeiro. is someone that has been taken Esse to alguém slavery. é levado no This cativeiro person e is lá taken é to obrigado slavery and a casar com is este ou com obliged aquela. to, Por get força. married. Se não casar, forced morrerás, por exemplo, o with Estado someone. Islâmico lhe leva, não é? Um exemplo. if Ou alguém they que esse que would, rapta uma pessoa, te raptam, Islam tem que state casar, fica ali, take esse them, tempo. Mas a mãe, se tiver a liberdade kidnapped e vir à tona, a mulher diz, ok, casei com ele, later a mulher on has a homem está liberty disse, casei com ele, mas porque come and não havia say that, entendimento. O problema é que fomos forçados a casar, married mas esse casamento nós não gostamos. Esse casamento não we existe. didn't have understanding. O casamento é algo que se faz de forma consciente. E o ritual que os pastores usam diz, passai isso com inteligência. You says that Quem you do casa it tem with de the ser alguém com o knowledge, intelecto a funcionar. with the Se o knowledge seu and intelecto não wise funciona, working. é maluca ou maluco lhe dá um casamento, esse casamento não válido. O casamento só vale quando o homem diz, essa mulher que eu quero, então diz também esse homem que eu quero e tal, segue aqueles trâmites, casam, esse casamento sim é válido e não pode ser dissolvido. De outra forma, não é casamento. Do it with their own mind. Agora, This cannot para be terminar, dissolved, otherwise it a lei de Deus marriage. supera todas as leis And to da finish, natureza. the law of God, is above Por isso, a all igreja other não laws. se submete às regras That's why da the conservatória. church does not- is not, Lá aliás, o submitted próprio to conservador the sabe bem, porque também é register board questão. law. Você está a divorciar aqui, mas na igreja não vais conseguir. register Não vais knows it well. conseguir. That, you are Amém? divorced here, but in the church it will not be possible. Mas se Adão e Eva não comessem o fruto, pois, se não comessem, teriam uma vida sem problemas. forbidden fruit, they A mesma would vida have que tinham no jardim, a life quando without até os any animais problem, todos the lhes same life they obedeciam. had in the E garden, tudo estava sob seu when sob even seu the controle, animals digo. all obeyed Seria essa them. vida. Everything Não haveria morte. was A morte foi under pronunciada their- como were under castigo em control. caso de atropelo. The death was Então a teria uma punishment. vida linda, uma vida They boa. Essa que could have buscamos agora, a nessa beautiful reparação. life. This Como is what we dissemos, are looking estamos for agora na luta, now. o desafio As de I said, resgate we are looking to daquilo que perdemos. rescue the things we have Perdemos lost. o quê? A We originalidade. have lost the Éramos originality. originais, We hoje não were somos originais. originals. Agora But now we are envelhecemos, not apanhamos original. We are doenças, getting old. enquanto que na origem We are não getting seria sick. assim. But in Veja the só beginning, mesmo it would not be like o this. Noé, que You é see já Noah, trisneto, que é neto lá. Viveu Who mil, was a grandson. He viveu lived 1.000 1,000 years. anos. He 900 e lived tal, 1,000. quase 1.000. He lived Veja só, around 1,000 years. o Noé. Noah. Então, se não houvesse pecado, o que seria? If there were not É sin, how vivermos would it be? como anjos. We would E be essa vida que estamos a living lutar like com ele, angels. tudo estamos a deixar And para life- trás, this life we are para que fighting busquemos essa with. vida que se Everything we perdeu. are leaving Uma vida behind. sem doenças, sem Is to AIDS, take sem, to sem, rescue this sem life we guerras, have sem lost. ódio, sem invejas. A life As without, pessoas vivem, envies, multiplicam without na problems. paz. É essa vida que estamos a The buscar people live. agora. This is A what we luta are de looking 2.000 for. anos até aqui The é buscarmos, life of conquistarmos 2000 outra years vez up to a now vida is to perdida. rescue O tesouro lost life. perdido. The lost treasure. Outra, em que contexto podemos aplicar o texto de 1 São Pedro 3,3. Vamos a ele, depois vamos aplicar. Busca e leiam. Assim diz a palavra do Senhor em 1 São Pedro, capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Amém. Amém. Esses textos
These Como texts, tenho dito, a as I'm Bíblia é saying, uma, the Bible is os one, capítulos são iguais, the mas a the forma chapters como are são equals, contextualizados, como but the são way they are aplicados, como contextualized são and entendidos, applied and difere-se understood, de uma they a are, outra igreja. different from church to church. Se eu for autêntico naquilo If que é a I'm interpretação authentic, real da Bíblia, to the interpretation na hermenêutica to the real da interpretation interpretação of da the Bíblia, hermeneutics of the Bible, eu uso outra forma de I interpretar. would use a different A way forma é of, qual? Deus não está a interpretation. proibir God aqui is o not, uso de joias, forbidding the nem o usage uso de of, enfeite. Agora estou a ser, de facto, ortodoxo na interpretação da Bíblia. Deus não está a proibir o uso God de is not enfeites, forbidding the, mas the está usage of aqui adornment. a dizer sobre he's saying aquilo que here são os the elementos things, colaterais the que esses, elements which, esses efeitos podem trazer. The results of the consequences of these Por quê? elements bring Se to the olharmos If we na Bíblia, see veremos que o the ouro e a Bible, we prata see that the gold é Deus and quem the fez. silver is God E who quando is Israel done it. sai And do when Egito Israel para came a from terra prometida, Egypt ainda Deus orientou to que the pedisse cada um ao seu promised land, vizinho que lhe and desse as they pulseiras has de to ouro e tal, e miçangas de ouro, todos lhes adornment, deram. everyone gave Anéis e them tudo lhes deram de ouro. rings, Mas o problema vai gold surgir rings, como? everything. Quando essas coisas são The problem utilizadas para came outro fim. when these things were used for different Atraiu-lhes o purposes. pecado. The sin came Fizeram to them. bezerro e They, tornou pecado. built Mas, na a verdade, structure tudo que ele that fez turned é to be bom. a sin, but Aí everything volto he has done à is primeira good. carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Lê ainda. Timothy 4:3. A Bíblia tem que ser lida, interpreta-se a si mesma. Não se pode buscar 4:3. entendimento humano. O que está aqui, volto a dizer, estou a interpretar hermeneuticamente. Hermenêutica não é tocuista, hermenêutica é universal. Não é tocuista. Então, hermeneuticamente, a Bíblia não está a dizer que é proibido o uso dessas coisas, mas que, primeiro temos que ver o contexto da escrita dessa carta. Qual é o contexto? A quem é dirigida a carta? O contexto é turbulento, é da angústia, é de situação de perseguição. Não estão em paz. Os cristãos que estão espalhados, os hebreus espalhados à volta da Ásia Menor, estão a viver um momento difícil. Então, é preciso que o líder tenha forma de conduzir essas pessoas para que não haja situação desagradável nos lares. Então é melhor não olhar nos efeitos exteriores, mas que tenham o coração de fato consagrado a Deus é o mais importante, mas não a proibição tácita. Temos que ter conhecimento disso. Eu estou a fazer a interpretação hermenêutica, não a interpretação tocuista. Hermenêutica é universal. Não há aqui proibição nenhuma. A proibição é uma proibição. Por exemplo, quando olhamos nas leis, primeira coisa, Deus dita as leis. Aí não há ainda penalidade. Quando olhamos nos 10 mandamentos, não há penalidade. Só está dizendo não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mais à frente encontramos penalidade. Quem fazer isso, quem matar será morto. Quem adulterar será isso. À frente já encontramos as penalizações nos outros capítulos. Enquanto que esse elemento, tanto que está escrito em Isaías 3,16, também não está a proibir o uso dessas coisas. O problema é que as mulheres usavam essas coisas para atrair o pecado. Quando vestiam isso, o andar mudava. Usavam aquilo para atrair os homens a lhes olhar. Então Deus disse, não, se assim é, então no lugar disso, vai ter isso. No lugar de compostura dos cabelos, vai ter calvície. Uma coisa é a ordenança, outra coisa é penalidade. Dá-se a ordenança e a penalidade. Se não há penalidade, então é uma lei moral para poder, de facto, orientar os homens naquela altura como devem viver. Compreende? Todos estão a me ouvir? Estou a fazer interpretação hermenêutica. Agora, se formos a fazer aquilo que é a doutrina não, aquilo que é o pensamento dogmático tocuista, então a interpretação mudou, de que isso é proibido porque não pode isso, por causa disso, por causa daquilo. Essa é a interpretação dogmática, nossa, construída por nós. Estou a ser claro, não é? A Bíblia é essa Bíblia. A Bíblia é uma floresta que cada um depois pega, mas o melhor, um bom ensinador tem que ser hermenêutico. Então, quer dizer que
O problema não está no uso das coisas, mas no destino que se dá às coisas e no objetivo que nós temos para usarmos isso. Vejamos quando as mulheres, por exemplo, querem conquistar os homens. O que eles fazem? O que eles fazem? Veste-se mal? Usa tanta coisa por ali e tal, pinta aqui, pinta ali, pinta isso, pinta os olhos, pinta aquilo, até o que falta é pintar os dentes, também pinta os dentes, às vezes. Nunca viram mulher que pintou dente, né? Também pinta o dente, às vezes mete castanho, um dente aqui e tal, para que quando abrir a boca todos olharem lá e prestar atenção. Tornou marionete para ameaçar os outros. Então, a partir dali, o pecado surgiu. O pecado surgiu. From that point, the sin has come. 16, versículo 16, capítulo 3 de Isaías, também não é proibição, mas é advertência daquilo que era o uso que davam dessas coisas. Como estão a dar esse uso? Atraindo o pecado. Então saibam que por causa disso, nesse lugar terão isso. No lugar do cinto vai ter corda, no lugar de não sei o que terá isso, porque você está a dar mau uso das coisas. Mas se tudo fosse recebido em ação de graça, não para atrair nada de mal, mas para o nosso uso como pessoas que Ele criou. Aliás, nos fez para sermos vaidosos, vaidosos no bom sentido. Então, entender? A vaidade também tem duas coisas, tem duas vertentes. Aliás, parece escrever isso na parte final do nosso enciclopédia, né? A vaidade tem duas vertentes. A vaidade que é extravagância, essa vaidade é condenável. Mas a vaidade que é bom, que a pessoa asseiada, se preparou, está tudo bem, se sente bem. Esta não é extravagância. A extravagância é ultrapassar os limites para procurar um outro elemento para atrair, sacalhar outras situações. Aí está a extravagância. Depois vamos dizer, então o dirigente agora nos autoriza a metermos anéis? Já que não é pecado, nos autoriza a utilizarmos o quê? Brincos, de ambos pitisa, de bisecula. Sou Paulo Pedro, não está? Só está meio solitário. De ambos pitisa, de bisecula. Está aí o mês luau, né? Não está? Não está. Então, diabo de Pires Ndembeze, quando a coisa já adiantou, para vir retornar, sobretudo a palavra quando sai, é como uma bala que sai, já não torna a voltar no cano. Então, para refazer aquilo que já saiu e já andou 1000 e tal quilômetros, acabou mas ainda. Por isso eu gosto de dizer assim, é melhor você começar uma casa, e também há um outro ensino que eu já passei aqui, começarmos uma empresa. Pode ser difícil, mas é melhor do que pegar uma empresa falida e tornar a levantá-la para funcionar. É mais difícil. Porque quem começou já tinha uma estratégia, não é? Para vir refazer, então tem que ter cuidado. É como a igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo. É uma multinacional que está a ser agora reparada para que ele tome de facto o rumo que deve seguir. Então tem de haver cautela de quem está a dirigir, tem de haver todos os cuidados e tal, estar permanentemente ligado àquele que lhe enviou para que não descarrile por causa da pressão desse ou daquele, por causa do desejo desse ou daquele. Se eu hoje dissesse, decretasse, olha, a partir de hoje usam o quê? Anéis, usam o quê? Misselitão seria o primeiro, como a Maria. A seguir o Suquibete, até Francisco saltava no ar já. Mas é vosso desejo, e eu não posso seguir o vosso desejo. Eu tenho de continuar a ser ortodoxo e fazer aquilo que deve ser feito no momento, e não ser pressionado a fazer algo que não posso fazer, ainda que parecer-vos bom. Compreenderam? Ok, então, Malé? Malembe. Quem corre muito vai ultrapassar o mercado. Vamos andar devagar, vamos chegar no mercado. Amém? Qual é que ficou? Não. Pai, temos aqui a questão do irmão pastor Janísio Salomão, de Benguela, que coloca: é difícil ser um bom pastor e bom líder de casa?
como conciliar para não falhar, tal conforme falhou Davi, Saul e outros. Samuel e Samson. Coisa. Amém. Muito bem. É muito difícil, de It's facto, very difficult, in fact, ser líder, ser being a pastor leader, being pastor, e ser pai. and being father. É muito difícil, It's very difficult por razões simples. for simple reasons. Quando você é pastor, When you are você é pastor, cobrado de todas as you maneiras are being asked for many ways pelos filhos espirituais, for the spiritual enquanto que os filhos family, biológicos ficam because, sem a presença do pai. Sons, they stay without the presence of the father. E a própria comunidade cristã And não ajuda os the filhos do Christian pastor community, they a don't ter help algum the amparo. son of the pastor. Ninguém se to dá have o a trabalho de place. dizer, não, fulano vem daqui, They don't ou fulano take vem aqui, time vamos to conversar. see, Para tentar to também call them instruir-lhes na aside palavra. and Ninguém faz instruct isso. them in the word. They do not do O that. tempo que o pai vai para ali, vai The para time ali, os the filhos father is estão going a Deus there and dará. The sons are Resultado, on their quando own. tentar amanhã vir pegar The na máquina para results when repor trying to nos caris, take the machine to put Já está ali? on track, já está it's rija very a máquina. hard. Por isso nós vemos que muitos filhos dos grandes líderes Many nunca kids foram, of na sua great maioria, leaders, they bons were never crentes, measurably bons servos, good por believers, causa good deste servants, tempo que ficam. because E a of própria this igreja time. também às vezes ajuda a afugentar os filhos dos pastores. Because the church itself helps to Resultado move away primário. the Não querem ver que o sons filho do of the pastor pastors. fica também They aí na don't igreja, want to fica see ali that the son of the para pastor ocupar stay isso there aquilo. to A tendência é occupy dar catucão. Agora também the veio até um tendency is português to que eu move vi há them dias. away. Que? Esse português está na moda. Nepotismo! Agora é nepotismo! Nepotismo na igreja! Olha, nomeou, mas nomeou, Nepotism fez in e the tal. church, he's named and Uma linguagem que nunca existia, hoje já está na igreja. language which was not seen. Por but quê? now it's Porque in há the um filho do church. pastor, um filho do líder que está aí, que está ali, But é the son of the nepotismo. pastor who's there and Para ele, o the filho espiritual somente é ele. son Mas então os spiritual filhos is que only nascem him, no pastor não são espirituais? but the son who Então não são is filhos born espirituais? is not a spiritual son. São ou não são? They are or Não, not. temos que decidir que quem nasce num pastor não é filho espiritual. They have to decide who is born in the pastor is not the Isso faz spiritual com son. que, muitas vezes, Results on that. o papel do pastor torna difícil para poder colocar, se não tiver Deus no comando, o próprio Deus no comando dessa casa do pastor, os filhos se perdem. Os filhos se Get perdem, lost devido desse estigma que sofrem. because of this pressure. Não sou tocuista, muitas igrejas It's not isso only with acontece. Tokwis, it's many churches. Nepotismo, esse português eu vou tomar medida dele. This Portuguese, I'm Ainda não me descansei. Estou sempre a refletir bastante. thinking Nepotismo a lot na igreja? on it. Nepotism in the church. Então você não sabe que o filho do sacerdote tem de ser sacerdote. Do you know that the son of the high priest has to be high Você vai priest? mudar isso? Are you going to change O filho do that? sacerdote tem de ser The sacerdote. son of high priest has Se to for be outra high coisa, priest. então, mbambi de mambo, porque as coisas estragaram. Something else is everything is lost. Infelizmente, esse é o problema. Unfortunately, Para this conciliar problem- essas duas funções, líder e pastor, To Líder e pai, conciliate digo. these two functions, pastor e pai, leader and father, tem de haver, da parte Pastor de and quem father, tem essa to be função, in the, esperteza, part from the one who não has deixar-se this levar pelos responsibility, membros da igreja. not to be taken for the members of the church. Porque os membros da igreja Because the são members como of the pássaros, church, they aquele are pássaro like grande, birds, quando big a mata birds. queima, o capim queima, When the sobe goose aquele is coisa, born, se chama vúngulo, aquele coisa, que coisa. Em português como? Não, o capim quando está a queimar, aquele coisa sobe, aquele coisa do capim queimado, aquele cinza dele sobe. the E ashes go out. há pássaros grandes que vêm passar ali, uia. Mas quando acaba, When it's desaparecem. finishes, they go away. Por isso, o pastor o Salomão Júnior, e todos estão a me ouvir, você tem que ter Pastor Salomão esperteza, has to be e hoje, wise. sobretudo, estamos a ser mais espertos, Today, porque, we como are tenho being, dito, e aquele clever. isolundukis, e aquele isolundukis, e aquele isolundukis, e aquele isolundukis, e lundukis. Não significa dizer que o pastor agora tem que ter o cuidado, não deixar que os membros te oprimem. Não, tem assunto, tem mais assunto, tem assunto. E a sua casa está perdida, você não conhece onde ficam. Quando você morrer, eles espalham, buscam seus caminhos e They will acabou. spread, they look E você for fica their com a casa também desorientada, You stay with the house porque não tirava disoriented. tempo para também cuidar da sua casa. Take time to take care of your house.
Isso já aconteceu em 84, It has quando isso aqui... happened. Fui, 84, when cada que tinha o seu caminho, Has died. Everyone took their own way. fugiu, arranjou They ran caminho. away. Cada um buscou um outro carro, esse caminhão finalmente, sabia, esse caminhão é velho, finalmente, vai embora variar. everyone Mas took ele que their estava lá, own way. carregar os sacos, de But dia, de the noite, one carregar who os was sacos, taking carregar os all the sacos. bags, Agora o motor rebentou, taking disse que esse the carro bags, the é engine velho. burst, and Tu they sabe said quando é que ele foi quando? this car is old. Quem carro de culo. A menos que o vinho não carro manca, não sei que vocês de carro. Vocês não sabem. Nós que somos lá os bazombos, conhecemos bem o que acontece. Te carrega tantos sacos grandes no caminhão, carrega. E foi, mete. Ok. Quando chega no caminho, o carro avariou. Cada um tira o saco dele e manda parar o carro para subir. Você fica aí com o teu carro avariado. Tica na mutuca na eu. Cawaco, o teu carro é avariado. Mas ele estava a colocar os sacos ultrapassando as toneladas. É como a vida na igreja. Executivo, está a me ouvir? Tanto, os assuntos na igreja nunca terminam. Vão terminar você e eles espalham. Tem de ter o cuidado de dizer, hoje vou parar, não vou fazer isso. Tem que cuidar dos outros também que não estão a ter a presença do Pai. Para que, pelo menos naquele dia, 2 vezes, que aparecer e sentar e dizer, isso não está bem, abra a Bíblia, faça isso. Está a tirar também parte da sua responsabilidade. Senão, esses aqui. Está a brincar, hein? Até que te ver mesmo já não estás mais a dar nada, agora que diz, o velhote já não está bem. Mas ele que te carregaram carga, subcarga. Mista que beta, não é assim? Mas que é isso? Ninguém consegue com quem? Foi de cota um. Não, o tio disse que ninguém entrou. Mas não foi de cota. Não é assim? Está a subir lá em cima. Mas quando tudo já está mal, o que sabe com a Bárbara, cala-te, Zau. Simão. Não assim? Mas não sabe quando estavam ali a tratar de 9 horas, de 15 até 9 do dia seguinte. Não sabia que estavam a criar problemas. 9 o'clock to 20. Em vez de dar tempo ao dirigente estar mais sossegado algum tempo para também velar outras coisas, não só da carne, mas também estar disposto a receber outras coisas para amanhã ter novidades. Não, aperta. Quanto antes apertar, não são teus amigos, te querem o fim. Te querem o fim rápido e espalhar e te darem nomes. Então fica esperto, não abandona a sua casa. Senão vai ter um dia, aquilo que eu li num livro, um pastor americano só se ocupava da igreja, convertia muita gente e tal, até prostitutas, drogueiros se convertiam. Ok, chegou um dia, Deus chamou, morreu. No cemitério, na hora de pôr já o caixão desceu, viu uma mulher, pastor, meu pastor, se não fosse você, eu morria na prostituição, a minha vida, por causa de você, os teus conselhos, eu agora sou mulher que sou. Pegou na pá, meteu a terra. Veio mais outro jovem, sou pastor, nosso pastor, se não fosse você, eu morria na droga e tal, eu era um bandido, drogueiro, mas graças a ti eu mudei. Ok, o filho lá estava a ouvir. Agora, filhos, o filho veio, pegou na pá. Pai, o pai tinha tempo para aquele prostituta, nunca tinha tempo para mim. Pai, o pai tinha tempo para aquele jovem drogueiro, nunca tinha tempo para mim. A última agora vai em paz. Foi em paz? O pai está a ir em paz? Então, pastor Gelson, né? Janísio. Esse conselho que estou a dar para ti e para todos. Faz um horário, um calendário das atividades, tira dia para cuidar das ovelhas que estão na tua casa. Para que todos sejam alimentados. Senão, um dia vai pegar no chão. O que fizeram os portugueses? Não, Simão tem filhos, tem. Ok, não fica com ele. Se ficar com ele, próximo dele, vai lhes dar mais o veneno dele. Põe no convento ali, só vão lá de vez em quando. Aí, então, primeiro vão aqui aprender outra doutrina e vão diabolizar a doutrina do próprio pai. E como aconteceu? O resultado, a igreja do pai é falsa, é seita, porque aprenderam isso lá. E essa é a astúcia de Satanás.
This is the Satan way. A astúcia de Satanás. Por isso, tem de ser vigilante. That's why you have Vigilante. to be a watchkeeper. Penso ter terminado, mas ficou uma pergunta do Mr. Edgar, que falou que na igreja toquista ainda estão a casar, divorciam-se, mas depois casam. Não respondi. Não na igreja toquista. It's not in the Se calhar um Tokyo pastor church. covarde, ou Probably there is a pastor cobarde, there. é mesmo cobarde, que tem realizado esse tipo de casamento. Oficialmente é proibido. Quem já casou, casar, mas na igreja toquista é proibido. Só saber um argumento de que a mulher cometeu adultério. Sem isso, or else é there is proibido. an É argument proibido. that the woman Há has um done documento que o adultery. dirigente Otherwise voltou a it's exarar forbidden. no ano 2000, There is a document ainda no that, tempo da direção universal, was, são aqui os given assinantes, from que in minuciosamente está lá 2000, escrito. Está lá escrito. from Quem Universal pode ser Directions and dado a autorização de casar, Isaiah, de casar. Quem não to pode whom casar has to mais. be given Está lá the escrito. authorization O documento não é para to ser marry ditado, é para ser or lidos not to. e relidos, These para serem documents are not entendidos. to Então significa put away, dizer, they are to não é be read. verdade que a igreja toquista It's deu not true. autorização The de church homens ou mulheres já divorciados e casar. Senão has há um not pastor given cobarde, authorization porque to existe the sim ones to na igreja, que, But there is not, por causa de there is influência a ou qualquer pastor coisa, então who's doing procuram that, realizar a vontade desse indivíduo. influencing, Mas quando chegar a mim, influenced não vai casar. and doing that. Não vai But when come casar. here, he will not marry. Sabe que anulei You tantos know casamentos que that estavam já I've, mesmo abolished a sair mesmo many já marriages. e foram azarados, o dirigente voltou e encontrou os processos, foram todos I came barados. And I found them and I Com padrinhos. abolished them. Um dos padrinhos está aí. Tato Paulo, não foi padrinho. Um dos padrinhos. O dirigente disse, não passa o processo. Eu vou amar essa pessoa, mas casar, não. É assim que temos que fazer, meus queridos. A igreja não é I will love nossa. these persons, but, As ovelhas não são nossas. São Mary, herança de Deus que nos foram dadas para nós pastorearmos. the church No is dia not do fim, ours, it's from havemos God. We have to de take responsibility comparecer because, the diante last do day tribunal we de are going to de Cristo. appear to the Por isso Christ temos que court. temer, não nos colocarmos That's why we have no to lugar be de fear, omnipotentes, not to put in the omniscientes, place of omnipotent o que fazem tudo, não. The ones Não who faça knows tudo. Quem everything. faz tudo You do not é do Deus. everything. O que Who você não do- consegue, who pergunta does everything a is Deus. God. Se não te Whatever you responder, are não faça able to do is nada. God. Então a If you igreja not, tem de caminhar dessa forma. answers Por you, isso, do not do ordem dos anything. homens, quero agradecer That's why, a vossa men's board, I would like to participação thank your neste dia. participation in Não this deixar day. as mulheres participar, se calhar as mulheres estão a espreitar num sítio ali, não pode dar a cara porque não foram chamadas, In some place mas there, estão a ouvir. Pensa que não estão a ouvir? São there are espertas places também. because Estão no canto aí a ouvir tudo que o pai está a dizer. Então espero que a ordem dos homens I hope the multiplique o men's que nós board estamos a dizer multiply aqui, whatever nas vossas we are reuniões, speaking here in your meetings. tanto na sede como nas reuniões subsequentes, intermédias e de base, para que essa mensagem passe conforme está sendo passada, para solidificarmos o órgão dos homens, porque quando os homens estão de facto sólidos na palavra, a igreja vai bem, porque a mulher segue, embora às vezes sofre influência, como sofreu Adão, mas não é tanto assim. É preciso que o homem esteja de facto seguro no que está a fazer, para que a casa, primeiro a sua casa e a igreja em segundo lugar, caminharem bem. Quero agradecer a todos que participaram nesta conferência, videoconferência, nesse dia, que eu considero importante e espero que nos próximos momentos possa receber boas notícias de que os lares vão bem e não há mais problemas entre mulheres e coisas. Mas isso só não basta. Temos que continuar ainda a ter reuniões mais pequenas, não estão grandes. E a Leon tem de continuar a esmiuçar ainda certas coisas que não podem ser esmiuçadas agora. about things which cannot be spoken Eu here. disse já que nós aprendemos no nosso tempo que é só o homem que tem impulso natural, que sente vontade da mulher. Não é também a mulher sente vontade do homem. Isso depois aprendemos mais tarde. Não é assim? E por isso deixava-se a mulher fica assim, como ficar e tal. Afinal, é também como você. Trata-lhe como você quer ser tratado, para que as coisas corram bem. Ou não é assim?
things go well. Então, quero agradecer mais uma would like vez. to thank you once Que Deus more. Pai cuide dos homens. That God Vocês a Father, coluna da igreja. take care of the men that Da are the igreja. column of E uma the coluna church. torta And não suporta bem o peso column da igreja. which does Da not igreja. support the weight A of coluna the tem que church. ser uma coluna direta column e bem has to be fortificada para straight que and aguente o strengthened peso to de todo o withstand tempo. the Assim weight sendo, of the eu termino e digo amém. 12, capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, I would que like diz to assim: share with you. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu 6:12. não me deixarei dominar por nenhuma. Por nenhuma. Aqui está a licitude e a legalidade. A licitude e a legalidade. Pode ser lícito, mas não é legal. Como não é legal? Eu não vou provar, não vou me deixar levar nisso. Então, quando estão a ser influenciados negativamente para certas situações que não podem When seguir, you are being embora influenced to parecer something which boa are not coisa, right, even mas though como it não é appears to be a legal, good thing, não vale a but pena as it's not legal, nem experimentar, you nem cannot apreciar. try it or not apreciar. appreciate it. Para vós que têm For you carros, that you have conforme cars, disse aqui o Mr. as Vitor, said here, sei Mr. que Victor, passam I know that em you testes are passing through ácidos, tests, mas também uma fé difficult que não tests. passa em testes And, ácidos não é fé. a faith that's not passed to a difficult test is not a E um faith. homem que não consegue ficar à frente And de uma a man mulher, com uma which mulher cannot X stand, tempo, não sem fazer nada, before a woman esse without homem não é doing homem. nothing, this man is not a Por isso o man. homem tem a consciência. Alguém perguntou why por man que is que Adão, conscious. não ele As a- que comeu, que as recebeu someone a asked fruta, Adam, mas why is o Adam- culpado é Adam Adão. not Também é uma dead? pergunta que foi But dada. there was a É question was culpado given. Adão, porque Is he Adão guilty because é a Adam cabeça da mulher, is the head of the woman, a mulher, a glória do homem. and the women, the glory of the man. Então, assim sendo, And then o quê? A decisão última tem de ser the do last decision homem. has to do be homem. from the man. Embora ele disse, toma, porque é bom Even mesmo, though também eu te she provei. said, Você take- adulterou, she você said, take cometeu. and have O adultério proof não and then somente have quando se proof. comete no You sétimo have mandamento. adulterated. Adultério, The segundo aquilo adultery que is é not but the seventh commandment. a teologia. But, É todo according to the desvio theology, it's daquilo que é all adoração deviation of the verdadeira. true Quando não adoration. se cumpre aquilo When que é a you, aliança que você fez com Deus, do estás a not fulfill prostituir-se. the É uma right prostituição. alliance with the God, Compreendemos? you are Estamos a compreender? prostituting, Então, por adultering isso que a culpa é do the homem. order. Quando uma That's mulher why está a te the conquistar e você cai, man não is diz, essa guilty. mulher tem tanto poder, por isso me conseguiu. when Você a é woman burro. is behind Você you, e do você not queria. follow. É If you burro e follow, queria, porque você tem a do not say consciência de that dizer, the não, isso woman aqui, não, essa has mulher a não lot está of bem na money, has cabeça. a power. That's why Ou I fall down. aconselha-lhe, If it's ou up deixa with de your andar arm, e sai desse you lugar. advise her Mas se or quer stop, permanecer ali onde você working não pode conseguir and go away resistir à from that tentação, place. If o you want culpado é to, você. to be there Saia and onde há then you are tentação. the responsible. Go away from the temptation. Então termino e I peço a finish todos here. para nos levantarmos I ask para everyone to podermos stand orar. and pray. E agradecer a paciência de todos, os bispos, Mr. David, Benguela, Mr. Peliganga, não vi a cara dele, mas também diziam que estava ligado. E todos os outros 3 que estão aqui na sala. Está aí. Queremos agradecer e pedir que Deus Pai nos ajude a trilharmos neste deserto árido, onde serpentes e escorpiões nos aguardam para nos morder. Mas nós sabemos que temos que olhar naquela serpente de metal que foi colocado lá no mastro, né? É aquele serpente que está lá pendurado em cima, onde devem olhar todos. Quem for mordido, olha daquela serpente e vai sarar. Qual é a serpente? Qual é a serpente? Qual é a serpente? Cristo. Ok. Pode haver mordeduras da serpente, mas basta olhar lá, será curado. Então significa dizer, estamos num mundo difícil e a tempestade não está nada fácil, mas temos que ultrapassar a tempestade com as mãos dadas e quem está à frente pega em Cristo, os outros pegam cada um no seu casaco, no casaco do outro, até no fim todos bem ligados para atravessar a tormenta. Quando há rios que estão cheios, as pessoas sabem que já andaram muito, você não pode atravessar sozinho, senão vai ir. Então pegam-se, cada um pega no outro, vão com essa força, vão passar. Não assim, mas se for uma pessoa elevada facilmente. É isso que temos que fazer, esse corrente tem de existir nesse momento em que a nossa fé é ameaçada. A nossa existência como igreja está sendo ameaçada.
Embora ouvi alguém que diz ser o rei das igrejas no mundo, que não tem mais juízo e diz coisa por coisa, nós temos que dizer, nós não olhamos nos homens que metem batas até aos pés, olhamos a Cristo que morreu e ressuscitou e vive entre as suas ovelhas. A ele deve haver obediência. O mundo não pode nos vergar, para nos levar naquilo que ele quer. Enquanto que as intenções não são boas, não podemos caminhar no caminho que nos levam. É um momento de decisão. É um momento de Elias com os 400 profetas de Baal. Ou vocês são de Deus, passem para o lado direito, ou são de Baal, passem para o lado esquerdo. A hora de decisão. A hora é de decisão. É de decisão. Para mim, quero garantir-vos, quem for mordido, olha para a serpente que Moisés levantou lá em cima da montanha e será sarado. Missa Lourenço, não está sarado? Então não fala. Tem que falar. Tem que dar glória ao seu Deus. Você não fosse atingido. E não está sarado? Está mais doente? Então, dá a glória a Deus, aleluia. Igreja, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. O nosso Deus é maior de todos. O nosso Deus é maior de todos. Você pensa, se o mundo se vergar a Deus hoje, esse problema todo não termina. Terminam. Mas qual é o mundo? Não é o mundo de você, não. O mundo daqueles que comandam o mundo. Se eles se vergarem diante de Deus, todas as tempestades, toda praga passa, porque o destino dos homens na terra não está nas mãos dos homens, está nas mãos dos seus líderes. Se ele se comportar bem, o povo vai usufruir alegria. Se ele se comportar mal, o povo só sofre. É isso só, somente isso. Outra coisa não existe mais. Por isso, os que me ouvem em África, na Europa, na América do Sul, quero agradecer, que Deus Pai vos cuide e cuidem-se também em tudo, para que possamos sair todos nós completos e cantarmos o nosso hino que estamos a cantar já com um tom ainda muito mais alto e com muita vivacidade. Que Deus Pai vos abençoe, vos cuide, vos guarde, vos proteja, desde agora e para sempre. A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém. Amém.